Olá, tudo bom? Ok, então vamos começar a penúltima mesa desse encontro sobre o trabalho de Hélio Iticica. Temos dois currículos muito interessantes que eu espero que seja um diálogo produtivo. Frederico Coelho, que vai falar em primeiro lugar, ele é pesquisador e professor de literatura brasileira e artes cênicas na PUC de Rio. Ele cursou mestrado em História na Universidade Federal de Rio de Janeiro e doutorado na PUC Rio. Ele é autor de livros como MPV, Entrevistas, com a coautoria de Tatiana Apacau, e Santuza Naves, o Museu da Arte Moderna, Arquitetura e Construção, o livro, livro O Livro-me, Os Escritos Babilônicos de Hélio Iticica, Eu Brasileiro, Confesso a Minha Culpa, É Meu Pecado, Cultura Marginal do Brasil, 60-70. Foi responsável pela elaboração do conteúdo completo de sites dedicados a Tropicalia, Nara Leão e Vinícius de Moraes, e assinou algumas curadorias, como Luiz Carlos Barreto, Quadro a Quadro, Contos Sem Reis ou A Noite Americana. Depois vai falar a professora Daria Yarenchuk, que na verdade é muito legal poder apresentar ela, porque a gente faz muitos anos que se conhece e temos trabalhado em diferentes grupos de pesquisa juntas. Ela é professora na USP. Seu trabalho está especializado em arte e política e tem uma longa trajetória em pensar essas relações. Por exemplo, ela foi autora do texto Arte, Política e Situações, como editora, e também do livro como autora Anabela Geiger, Passagens Conceituais. Agora está gerando uma pesquisa sobre os trânsitos de artistas brasileiros nos Estados Unidos entre os anos 60 e 70 e preparando uma publicação sobre essas pesquisas. Ela está ministrando aulas de pós-graduação em artes visuais sobre arte brasileira na área de estudos culturais da USP. É isso. Obrigada. Bom dia a todos. Claro que também vou fazer os imensos agradecimentos à Daria, à USP, a toda a equipe que está nos recebendo aqui para esse excelente seminário. E minha fala hoje vai ser um pouco diferente das falas que têm acontecido, que será mais um corte biográfico de um ano na vida do Hélio Iticica e algumas hipóteses ou propostas. Vamos lá. Esta fala aborda um brevíssimo momento na trajetória de Hélio Iticica. Apenas um ano em que, pelas circunstâncias de sua biografia, transformou-se em uma espécie de intervalo. Após uma temporada no exterior durante 1969, ele retorna ao Rio de Janeiro em 1970 e afirma não ter lugar no mundo. Antes de retomar sua vida em sua casa no Jardim Botânico, circular entre Londres, Sussex, Paris, São Francisco e Nova York. Esse retorno, porém, é breve. Ainda em dezembro do mesmo ano, ele embarcaria de vez para viver 7 anos ininterruptos em Manhattan. Apesar desse perfil de transição entre dois períodos, pós-Londres e pré-Manhattan, 1970 foi um ano intenso para o artista. Funcionou como balanço do muito que vinha sendo feito até então e como abertura para novas possibilidades de ação. Após retornar de uma série de experiências profissionais na Europa e nos Estados Unidos, o Iticica permanece ampliando seus objetivos críticos e teóricos em novas frentes. Ele põe cada vez mais à prova seus distanciamentos da ideia de arte visual como produção de objetos e seu caminho em direção ao experimental, confirmando sua convicção em não submeter seu trabalho aos moldes tradicionais do mercado e da institucionalização da arte brasileira daquele momento. 1970 também é um ano em que os postulados construídos durante a intensa e produtiva década de 1960 se expandem radicalmente. No Rio de Janeiro, em plena ditadura civil-militar e sem seus parceiros mais próximos, Lígia Clark já morava em Paris, Mário Pedrosa estava em vias de sair para o exílio e os compositores tropicalistas estavam em Londres, por exemplo, o artista encontra outros grupos de ação e desenvolve novas formas de trabalhar suas ideias. 1970, por fim, é também o ano em que ele se aproxima definitivamente dos novos nomes surgidos no campo experimental brasileiro, artistas intelectuais relacionados principalmente à música e ao cinema, mas também à poesia, artes cênicas e design. Vale lembrar que desde sua experiência londrina, Hélio já desejava fazer filmes, publicar livros e mergulhar de forma mais intensa na produção de textos ligados a registros literários. É como se Éden, sua bem-sucedida experiência ambiental realizada na Whitechapel Gallery em fevereiro de 1969, tivesse levado seu trabalho a uma culminância de formulações propostas até então.
O transbordamento do artista também se relaciona à sua revisão de alguns pontos defendidos nos anos anteriores, como a busca de uma imagem nacional singular e a crença em abordagens relativas a representações da vanguarda brasileira, presente, por exemplo, em textos como Nova Objetividade Brasileira, de 67. A breve experiência internacional com coletivos de artistas, apesar de não tirar de seu método de trabalho a necessidade de isolamento e estudo, provavelmente foram um dos vetores que contaminaram esse interesse por novas áreas de ação estética e seu afastamento de premissas relativas a pertencimentos nacionais ou a grupos específicos que Oiticica esvazia em sua obra subsequente. O que explorarei brevemente será justamente o momento de deslocamento físico e intelectual de um artista que atravessara os anos de 1960, debruçado em um intenso projeto pessoal de produção e pensamento acerca de sua obra. Basta citarmos o tour de force que Hélio faz entre 62 e 69, a partir da constante formulação dos núcleos, dos penetráveis, dos bólides, dos parangolés, do ambiental, do suprassensorial, do Éden, do Crelazer e do barracão, para ficarmos apenas nas principais linhas de força. Com sua viagem para Londres, ele inicia um processo de expansão contínua para novas frentes de ação, que atingirá sua força plena durante a década seguinte. As artes visuais, enfim, engolem definitivamente o cinema, a música, a imagem fotográfica e a escrita fabuladora. A marca local universal da Tropicália se transmuta em palavras e ideias cosmopolitas, como a subterrânea ou, posteriormente, o mundo-abrigo. Para Hélio, a condição do artista experimental brasileiro e latino-americano não seria mais exercida no âmbito de uma vanguarda fechada de um país, mas sim uma espécie de clandestinidade criativa mundializada. Ao mesmo tempo que retorna, 1970 é o período em que ele se dedica a encontrar alguma forma de sair do país de qualquer maneira. Essa vontade de ir embora do Brasil é narrada em cartas para amigos que moravam no exterior ou em textos e entrevistas em que ele frisava as condições inviáveis de uma adversidade que, contrariando seu famoso parangolé, ele não queria viver. Esse desejo de sair faz com que o ano seja, para o artista, uma passagem forçada por onde ele não podia mais estar. Esse distanciamento dos problemas nacionais e seus desdobramentos nas artes visuais foram aos poucos ganhando tons agudos na perspectiva de quem não pertencia ao que naquele momento representava o senso comum e a inteligência do país. Na busca de saídas possíveis para tal passagem, Hélio acaba conseguindo migrar para os Estados Unidos no final do mesmo ano. Antes da saída definitiva, ele passa um período entre junho e julho montando seus ninhos na exposição Information, ocorrida no MoMA durante o verão nova-iorquino, com curadoria de Kingston McShane. Em seguida, logo ao retornar ao Rio, ganha a bolsa da Fundação Guggenheim para residir quase 2 anos na cidade que viria a chamar de Abrigo do Norte. Hélio só retornaria 7 anos depois. Assim, de alguma maneira, 1970 é o momento em que o artista visual de carreira e fama consolidada no Brasil está se espraiando pelo mundo. É quando suas premissas de invenção e transgressão se tornam cosmopolitas em novas frentes de ação. A investigação estética que sua geração promoveu entre dentros e foras passa a incidir na sua própria existência política. Viver dentro ou fora do Brasil, sucumbir ou sobreviver ao fechamento completo de seu quadro repressor, tornam-se pensamentos constantes. Se nos anos de 1950 Oiticica era representante dos esforços estéticos em prol da constituição de uma modernidade brasileira construtiva, e se nos anos de 1960 ele faz parte de uma comunidade artística que buscava debater uma ideia de arte brasileira e uma nova imagem para sua vanguarda, a partir de 1970 o Brasil torna-se uma ideia incômoda no seu cotidiano. Fora do país, Hélio constrói uma outra ideia de pertencimento através da produção intelectual de sua geração. Parafraseando seu amigo Torquato Neto, era Oiticica quem enviava para colunas ou textos esparsos, em jornais e revistas como Flor do Mal, Pasquim, Presença ou Pólen, as notícias do lado de fora. Estar fora e não ser mais parte do brasispero que o Ali Salomão nomeava em 1972, fez com que muitos textos e obras do artista ganhassem força pela sua liberdade de ação e pensamento. Ao contrário dos parceiros que ficaram do lado de dentro e foram presos, torturados, internados ou se suicidaram, Oiticica pôde substituir o signo hegemônico do medo pelos projetos permanentes de experimentar o experimental. E sobre essa ideia do medo, basta lembrarmos o poema visual Inimigo Medo, de Torquato Neto, ou o texto A Grande Porta do Medo, de Rogério Duarte, de 68, onde ele narra suas torturas sofridas naquele ano. Seu corpo, em vias de ataques repressores no Brasil, ganha em Manhattan uma liberdade de ir e vir em sua plena potência criadora. Já seus amigos que ficaram no país tiveram que, em alguma medida, elaborar as falências sucessivas de projetos artísticos e pessoais.
Tais descompassos são também os frutos do que o ano de 1970 legou para a trajetória do artista. Talvez justamente por essa mobilidade que uma exposição e a Bolsa fora do Brasil lhe deram, foi o momento em que o artista passou a aplicar na vida o dado experimental que ideias como Crelazer e Barracão já apontavam em anos anteriores. Como já foi dito aqui, em seu famoso loft na 2ª Avenida de Manhattan, construiu uma série de ninhos individuais como aqueles feitos antes na Universidade de Sussex e na Information do MoMA. Viver comunitariamente, planejar espaços em que o lúdico e o sensorial funcionassem na mesma intensidade que as performances artísticas, eram temas que Oiticica falava constantemente no período. Tais movimentos decorrem também de sua experiência londrina, quando seu trabalho atinge momentos anunciados pelo próprio artista como definitivos em sua relação já corrente sobre procedimentos comunitários e ações coletivas. Em Londres, porém, esse impulso coletivo que atravessava seu trabalho ganha um contexto preciso dentro das práticas ligadas ao universo da contracultura internacional. As comunidades, como a do coletivo de artistas ingleses Exploding Galaxy, os eventos performáticos de espaço como Arts Lab, as casas sempre cheias de amigos e visitantes de Gilberto Gil e Caetano Veloso, os primeiros grandes festivais de rock com suas plateias acampadas e, principalmente, sua experiência Éden, fizeram com que Londres desse a Oiticica uma nova perspectiva de um problema que o atravessava há tempos. Isto nos leva a abrir caminhos para investigar os textos de 1969 e 1970, cuja temática do lazer e da comunidade estão presentes. Além disso, aponta para a dispersão produtiva de Oiticica, ao fornecer a ele novas possibilidades multimídias para suas pesquisas. O suprassensorial e seus desdobramentos em direção ao experimental passam por essas convivências com músicos, cineastas, escritores, atores, poetas e demais perfis intelectuais que o estimula a transbordar a prática das artes. Hélio desembarca no Rio de Janeiro no dia 15 de janeiro, pleno verão. Segundo ele, volta por total falta de perspectiva em Londres. Mesmo com a expansão de seu nome e obra, após a exposição e seus trabalhos na Universidade de Sussex, precisa de se reorganizar financeiramente. Para sua surpresa, é assediado por jornais para uma série de entrevistas sobre seu retorno. Trazer da temporada europeia, porém, um novo dado que transformaria sua relação com a cidade. Ironicamente, não eram obras ou ideias, mas sim seu cabelo. Ao deixá-lo crescer, ele se torna um alvo público, nas suas palavras, de agressividade e libertinagem. Em diversas cartas desse período, reclama que seu cabelo comprido é motivo de chacota nas ruas e lugares que frequenta e que na imprensa local tornou-se um prato diário da coluna social. Quando não o agridem publicamente, acham que estaria implícita uma liberdade sexual que o artista também considerava fora de lugar. Vale ressaltar que o período em Londres e sua passagem por São Francisco e Nova York faz Oiticica ampliar suas reflexões sobre sexualidade, a incorporá-lo como tema em alguns de seus escritos, como Hermafrodipóteses, de 69, que a Irene Small ontem até citou e mostrou para a gente. Apesar disso, o clima conservador do Rio de Janeiro de 1970 o arremessa em uma série de complicações cotidianas que marcam ainda mais o não lugar de sua persona libertária. Esse dado menor do seu cabelo deve ser expandido para as diversas restrições que o artista começa a fazer a respeito da cidade do Brasil. O conservadorismo, a falta de dinheiro e uma fama pública que Oiticica chamou de folclore marginal ao seu redor são alguns dos elementos que estimulam uma retórica agressiva contra o cotidiano da cidade. Em carta escrita para Lígia Clark em 19 de fevereiro, afirma, aspas para o Hélio, aqui em casa fiz as seguintes leis, para vir, hora marcada, proibido maconha, revólver, marginal, etc. Imagine que agora resolveram fazer o maior folclore de tudo isso e ainda dizem que eu inventei a coisa. Muita gente tem sido presa por isso. Fim de citação. Tal impacto negativo pode ser expresso logo no primeiro mês de retorno. É quando Oiticica recebe o convite de Ferreira Goulart para escrever um depoimento sobre o estado atual das artes brasileiras. O texto deveria ser publicado em volume especial da revista Civilização Brasileira, porém acaba saindo no livro Arte Brasileira Hoje, editado pela Paz e Terra em 1973. Intitulado, e também já foi amplamente citado aqui, Brasil Diarreia, seu teor radical, quase em tom de manifesto, causa embates entre o autor e o antigo amigo e parceiro Goulart. A perspectiva anárquica e corrosiva de temas como a falta de caráter da formação brasileira, os paternalismos nacionalistas, a folclorização e o saudosismo produz um curto-circuito nas convicções mais ortodoxas do autor de Cultura Posta em Questão e Vanguarda e Subdesenvolvimento. O texto também sela de vez o afastamento entre ambos.
Apesar disso, Oiticica permanecerá respeitando Goulart e suas ideias, mesmo sabendo que encontrava-se em trajetos intelectuais inconciliáveis. A respeito disso, vale citar uma carta escrita por ele a Caetano Veloso em 21 de fevereiro, tudo que eu cito aqui é de 1970, por comentar um encontro com um crítico e poeta após entregar o texto para sua apreciação. Agora é o Hélio, que vocês vão ver pelo estilo de escrita dele. Goulart tem ódio porque escrevi um texto para ele, porque digo que Brasil é diarreia, e tudo que não possui um pensamento exportável, universal crítico, ou tudo que não seja o experimental, é conivência e diluição na diarreia. Ficou puto, e ontem que o encontrei no Zeppelin, Odete me arrastou para lá, disse que insinua que aqui se deve abrir as pernas para a cultura estrangeira. Expliquei a ele que para mim não existe cultura brasileira e estrangeira. Ele estava obsessivo e raciocina tudo em fórmulas. Mas o bom é que tenha ficado intrigado com problemas que coloquei e que o chocaram. Essa ideia da diarreia é a que mais gosto. É mais do que geleia geral. Há um teto que se abaixa e engole tudo. Nesse trecho da carta, vemos algumas marcas da época, como o Bar Zeppelin, espaço de artistas e intelectuais em Ipanema, a amizade de Oiticica com Odete Lara, quem conhecera provavelmente em 1968, durante as filmagens de Câncer, filme de Glauber Rocha, ambos participam, né? Além da crítica do componente nacional popular, tanto de Ferreira Goulart, quanto da revista Civilização Brasileira, publicação que articula a esquerda pós-golpe de 1964. Brasil Diarreia, portanto, serve para Oiticica como marcação radical de suas ideias sobre o Brasil, a arte e o lugar do artista naquele momento. Rejeitar nacionalismos redutores, sejam eles vindos da direita ou da esquerda, e aplicar violência discursiva em um ambiente de pasmaceira detectado pelo autor, eclode com conflitos abertos com velhos amigos como Goulart. Vale lembrar que sua reflexão sobre o país e seu papel na geopolítica do Ocidente já emergia nos anos anteriores. Ao viver por um período, a perspectiva externa de artista latino-americano e, portanto, subdesenvolvido, em uma cidade europeia, Oiticica confirmou a necessidade de uma linguagem singular para propor uma outra modernidade brasileira, cosmopolita, libertária e crítica. Em 19 de janeiro de 69, o texto que eu já citei, Hermafrodite Hipóteses, ele propõe a descoberta do mundo Margin World em seu viés extra-Brasil. Numa carta de 24 de março para Rubens Gershman, que naquele momento já vivia em Manhattan, Oiticica rechaça uma ideia reportada por Gershman a Hans Hack, também participante da Information e parte ativa do boicote de artistas internacionais, a Bienal de São Paulo de 69. A 10ª Bienal de São Paulo, né? A ideia era que os artistas latino-americanos deveriam formar um bloco minoritário para atuar nos Estados Unidos naquele momento. É um depoimento riquíssimo de Oiticica a respeito dos perigos nacionalistas identitários. O artista afirma que no momento em que eles estavam se espalhando internacionalmente, furando o cerco colonial paternal do primeiro mundo, formar blocos como esses seria voltar a estaca zero. Tal atitude formaria um gueto que para ele não existia de fato. Afinal, ainda seguindo seus argumentos, seus trabalhos eram a prova de que indivíduos estavam fazendo algo vivo longe da ideia colonialista de cultura. E arremata que é melhor protesto individual do que em bloco. A trama intrincada envolvendo a 10ª Bienal, o boicote de artistas brasileiros no exterior e a formação de um bloco político de artistas latino-americanos nos Estados Unidos é apresentada de forma acurada na dissertação de Carolina Schroeder, defendida aqui mesmo na ECA em 2011, com orientação da nossa querida Dália. É desse período também que Oiticica desenvolve o termo subterrânea para designar seu não lugar no mundo. A subterrânea deve ser vista, sobretudo, como uma espécie de demarcação conceitual de seu espaço e de atuação profissional, formulado em desdobramentos e reflexões posteriores à proposta da Tropicália de 67. Ao longo de alguns anos, diferentes textos e falas de sua autoria definiram e redefiniram novas perspectivas e usos diferenciados da subterrânea a cada propósito de ação em seu trabalho. Sua obra se movimenta nesse espaço múltiplo e multiplicador, através de estratégias específicas para diferentes ocasiões. Ela é uma prática feita sob, under, o solo, ground, das práticas oficiais vinculadas às instituições e ao mercado. Underground, assim, é traduzido por Oiticica ao pé da letra, debaixo da terra. E aqui a palavra terra pode ser entendida tanto como solo, quanto como globo terrestre. Sua divisão principal era demarcada por uma superfície dominante, porém profissional, estabelecida, e um subsolo dominado, porém experimental, marginal. Norte e sul, razão e risco, afluência e precariedade são polos desse mesmo espaço em que subterrânea faz parte.
Uma cultura do contra, feita no contrapelo do Ocidente, gestada no interior do próprio ventre da cultura dominante. O artista, nessa posição subterrânea, estaria em condições de subverter ou transformar de dentro para fora o espaço, redefini-lo a partir das bordas e de sua própria marginalidade em relação à superfície. É no âmbito dessas ideias que o Oiticica redige Brasil Diarreia. Ao se deparar com a cônica convivência de valores que não aceitava ou que não poderiam permitir a produção de uma obra com viés cada vez mais experimental e transgressor, toda a sua reflexão sobre a condição subterrânea ganha novo posicionamento. Para ele, o Brasil de Garrastas Médici, nos estertores do milagre econômico, era o país do luto. Após a devastação feita pelo AI-5 e o sucesso passageiro da política econômica civil-militar, o país atravessava o auge de seu ufanismo nacionalista e do moralismo burguês. Segundo o texto, aspas, propor uma mudança é mudar mesmo, e não conviver com banho de piscina paterno-burguês ou com o mingau da crítica de arte brasileira. Mesmo com todos esses pontos de tensão na sua breve estadia brasileira, o período em que Oiticica retorna para sua casa na Rua Engenheiro Alfredo Duarte é intenso. Disposto a trabalhar com cinema, consegue realizar figurinos e cenários para o filme de Antônio Carlos Fontoura, A Cangaceira Eletrônica. Essas imagens são projetos, pranchas, né, que o Hélio fez para esse filme do Antônio Carlos Fontoura, que acabou não sendo lançado, digamos assim, né? Além disso, essas são algumas das... As imagens não são muito boas, mas... Além disso, se aproxima pessoalmente de Rogério de Ganzella, aprofunda sua amizade com Ivan Cardoso Neville de Almeida e está decidido a fazer cinema de alguma forma. O contato com a obra de Andy Warhol em Londres, em especial com o filme Chelsea Girls, fez com que ele escrevesse roteiros, como Nitrobenzol e Black Linoleum, e iniciasse um processo que, no ano seguinte, em Manhattan, redundaria em uma intensa relação com procedimentos cinematográficos. Durante 1970, a relação de Oiticica com o meio cinematográfico brasileiro, portanto, faz com que ele consiga estabelecer, de fato, um novo espaço criativo em sua trajetória. Vale ainda registrar que foi nesse ano também que atuou, se esse é o termo correto, em uma fotonovela de Antônio Manuel, ao lado de sua amiga Tineca, publicada posteriormente no Pasquim. É também o período em que, por diferentes caminhos, o artista visual entra no campo da música popular, através de parceiros ligados aos compositores tropicalistas, principalmente Jardim Macalé, José Carlos Capinã e Gal Costa, grupo que reúne após o exílio forçado de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Tal ideia de uma comunidade criativa ao redor dos compositores baianos e do grupo de músicos e parceiros reunidos em seus trabalhos aparece em textos que Oiticica escreve sobre o tema entre 1968 e 1969, como A Trama da Terra de que Treme, o sentido de vanguarda do grupo baiano, que o Celso Favaretto fez referência aqui no primeiro dia, o artigo Tropicalia, The New Image, além da série Tropicalia Time Series, com 2 textos específicos sobre Caetano Veloso e Gilberto Gil. Oiticica compõe com Macalé a canção experimental Putney Jill, além de conceder entrevistas ao Pasquim ao lado de Capinã. Por fim, participa com a criação de cenários para shows de Gal Costa na Boate Sucata, que são essas imagens aqui, né? E faz a capa, que estava exibida agora, do seu disco Legal. Vale ressaltar também, nesse momento musical, sua amizade iniciada com o artista e músico norte-americano Lee Jaffe, em passagem pelo Brasil. A gaita de Jaffe será uma presença marcante para Oiticica, registrada em diversas cartas e textos escritos em 1970. Essas 2 frentes de trabalho, cinema e música, de alguma forma ajudam financeiramente Oiticica a permanecer na cidade sem visar exposições, algo que na sua concepção era fora de cogitação. A experiência de Londres, a recepção do seu Éden e a construção dos ninhos conduzem o artista ao intervalo na busca de reformulações. Em uma carta escrita em fevereiro para Valmir Ayala, Oiticica recusa a participação em uma exposição de artistas brasileiros em Milão, na Itália, alegando justamente esse momento de esvaziamento que vivia após a experiência londrina. Cito a carta. Depois de minhas atividades europeias do ano passado, seria desastroso para mim aparecer agora em Milão com 5 obras velhas. Não tenho nada novo para mostrar, nem propor, principalmente na Europa. Resolvi que sumirei por uns tempos, até que possa renovar minha proposição. Essa recusa pode ser articulada com outra mais aguda que ocorre no mesmo ano, quando o curador da já referida exposição Information solicita a Tropicalia inicialmente como obra para ser exposta, e ele se nega a montar um trabalho que, naquele momento, não interessava mais como exemplo atualizado de sua produção. Já em outra carta, esta para Lígia Clark, datada de 16 de maio, Oiticica faz um longo resumo de suas atividades, das novas amizades e temas aqui tratados durante o ano. Em determinado trecho, fuzila o meio artístico carioca. Citando Oiticica novamente,
Quanto às artes plásticas, que termo antigo, a merda total, acho tudo fraquíssimo e as pessoas se dedicam mais a fofocas do que a outra coisa. Não há pensamento nem nada. A perspectiva radical do Crelazer e o desejo de produzir espaços de convivência coletiva não eram vistos por ele como propícios a tal meio artístico local. Pelas suas cartas, o que ele realmente queria no Rio era dar continuidade às experiências londrinas vinculadas ao cinema e aos textos fabuladores, os contos e poemas que vinha produzindo desde anos anteriores, e que em Londres tornam-se mais densos e satisfatórios para o seu autor. Ou, nas suas palavras em carta para Guilherme Araújo, permanecer expandindo uma onda ideia ligada a planos de um todo lazer numa escala mais ativa e importante. Talvez uma das poucas experiências em que ele se dedica durante o ano de 1970 seja a ação coletiva Orgrama Urbana, produzido por Luiz Otávio Pimentel, amigo de Oiticica, do grupo que se constituía naquele momento na cidade, ao redor do cinema experimental e das experiências em Super 8. O evento ocorreu no Aterro do Flamengo, como for outra experiência de mesmo perfil, Apocalipopótese, em 68. Em um breve texto poético sobre o evento, organizado por Pimentel, um de seus trechos deixa a marca de um artista em expansão de suas práticas. Cito novamente o Hélio. Limite, fardo factual, criação de situação ou colocar em pauta. Problemas de criação e cultura não interessam. Fazer e pronto. Música é legal, filmar melhor que projetar, projetar-se, chinfra, lançar o fio, cobiçar um sarro. A palavra escrita, seja ela crítica ou poética, aparece em textos como esse e em muitos outros do período. Para Oiticica, ela produz poderosas conexões criativas e pessoais durante 70. É o ano em que sua relação com Alice Salomão ganha força através de conversas ao redor dos primeiros textos do poeta baiano, que em 1972 seriam reunidos no livro Me Segura que eu vou dar um troço. Segundo relatos feitos por Wally, e que o Celso até lembrou aqui no primeiro dia, em diferentes momentos de sua vida, foi Oiticica o primeiro a ler poemas como Apontamento do Pave 2, escrito em fevereiro de 70, durante uma temporada sua no presídio do Carandiru, aqui em São Paulo. Ele dará a força necessária para publicá-los, a ponto de propor a diagramação imediata dos mesmos. Wally sai da prisão em São Paulo em fevereiro de 1970 e no mês seguinte já frequenta a casa do Hélio, que lhe dá abrigo. No mesmo ano, o irmão de Wally, o também poeta Jorge Salomão, mora com o artista. Nesse período, Oiticica escreve dezenas de textos entre poemas e prosas poéticas sobre os mais variados temas e diálogos. Produz um caderno de 50 páginas com textos, alguns datilografados posteriormente, cujas designações são poemas, contos, romances. O uso de aspas desses termos, poemas, contos e romance, decorrem das formas que não correspondem necessariamente ao formato intitulado. Neste caderno, por exemplo, lemos prosas poéticas e poemas visuais trabalhados em canetas de diferentes cores, incluindo diálogos e dedicatórias, que vão de Torquato Neto a Lígia Pape, passando por Raimundo Colares, até Orelhinha, amigo preso em Bangu e personagem de alguns poemas do período. A escrita criativo-poética de Oiticica será decisiva em seu período em Manhattan, momento em que seus textos produzidos em profusão ensejam um projeto longo e por fim não realizado de publicação, chamado New Yorkeses. Se ele escrevia poemas desde 1964, iniciado com uma série intitulada Poética Secreta, é a partir de 1968 que tais textos atingem densidade para o seu autor. Em 1969, ocorre a explosão dessa produção, tornando-se para ele parte substancial de seu trabalho e não apenas um desvio exótico de sua criação. Ela deixa de ser secreta. No período carioca de 1970, sua escrita permanece em expansão e amadurece de acordo com suas transformações. Vale registrar que uma das formas que ele encontrara naquele ano para fazer dinheiro era oferecer artigos para revistas, como a revista Vozes, onde ele publica o Crelazer, e a recém-lançada revista Fair Play, de curta duração. Assim, o cinema, a música e a escrita, três caminhos criativos que ganham força e espaço na trajetória de Oiticica em Manhattan, têm em 1970 seu ponto de virada. Não que antes desse momento fossem áreas ignoradas por ele, porém é como se o artista saísse de um espaço de fruição para um espaço de criação. Como hipótese, podemos indicar a convivência com a produção musical de Caetano Veloso e Gilberto Gil, as conversas com Torquato Neto e Rogério Duarte, a retomada do diálogo com Haroldo e Augusto de Campos, criando um novo círculo de trocas de ideias. Em 1968, Oiticica conhecia a todos e fez com alguns trabalhos importantes.
Além dos nomes mais próximos aos músicos, tinha ligações com Glauber Rocha e permanecia em diálogo com Lígia Clark e Lígia Pape, além de criar vínculos duradouros com a geração de Rubens Gershman, Antônio Dias e Carlos Vergara. Essa ampliação de sua comunidade criativa é fundamental para compreendermos textos e declarações de Oiticica durante a década de 70. É quando suas ideias acerca da arte, corpo, performance e escrita incorporam o rock como princípio ordenador, ou quando o quase cinema das cosmococas centraliza seus interesses criativos. É também quando, por fim, correspondências permanentes com os irmãos Campos e conversas com Silviano Santiago indicam um período agudo de leituras em poesia, literatura e filosofia. O que geralmente foi visto por parte da fortuna crítica sobre sua obra como um período excessivamente disperso, pode ser pensado como um momento de ampliação de um vocabulário criativo. São os anos em que surge a palavra-conceito repertório para a definição das muitas referências coletadas por ele em um campo experimental na cultura mundial e são imediatamente articuladas em seus trabalhos e propostas abertas. Concluo esta fala citando mais uma vez Oiticica. Pela sua permanente textualização de si mesmo, que a gente sabe que, além dele ser o que melhor sintetiza, esforços de pesquisa e debate sobre o seu trabalho e que, por isso mesmo, produz uma série de armadilhas interpretativas para o porvir. No documento Experiência Londrina Subterrânea, escrito em 27 de janeiro de 1970, ou seja, assim que ele chegou no Brasil, ele coloca as ideias de balanço e transformação em evidência ao apontar, após as intensas experiências de 69, um novo horizonte de ação pessoal e artística. Para Oiticica, o mundo tinha se tornado pequeno, o Brasil tinha se afundado na diarreia e cabia ao artista aprofundar as consequências críticas de estar vivo e produzir uma atividade não mais exposta, porém feita. Uma atividade, por fim, cujo lugar no tempo é aberto. E agora cito o Hélio para terminar. Quero criar uma linguagem, não importa como. Se planejo o cinema experiência e uma ideia para peça, experiência, participação, tudo é a continuação das experiências plásticas. Agora, as transformações que se davam mais formalmente no nível plástico, mais linearmente, menos linear do que se poderia supor, no entanto, estão se processando num nível, a meu ver, maior e mais fundamental. Sinto uma liberdade interior fantástica, uma falta de compromisso formal absoluto. Não existe mais a preocupação em criar algo que evolua numa linha daqui para lá. Creio que a maior ambição ainda seja de procurar uma forma de conhecimento ou formas de conhecimento por atos espontâneos de criação. Obrigado. É esse aqui, né? Acho que é a Dani que vai falar agora. Bom dia a todas e a todos. Eu não posso deixar de começar a mesa hoje aqui, minha fala, sem agradecer aos participantes que ainda sobrevivem a essa jornada extremamente produtiva aí, com essas pesquisas e as novas perspectivas e abordagens aí sobre o artista. E eu gostaria de reiterar mais uma vez a equipe do IA, a Cláudia, que está furtivamente saindo ali. Muito obrigada por toda a sua dedicação aí. Ao Rafael, que nos assiste lá de cima, mais escondido. Ao Jorge e ao Sérgio, os responsáveis pelas filmagens, que ficam aqui, escondidinhos aqui atrás. E esse moço que está fazendo fotos aí, o Matheus, é o nosso culpado pela... a Edilma está aqui. Obrigada. Gente, foi o Matheus que fez a capa. Então, foi a partir das fotos do Miguel, foi ele que pensou a capa. Então, Matheus, super obrigada por ter trabalhado em cima aí das fotos do Miguel Rio Branco. Bom, eu preciso, antes de falar aqui especificamente sobre o Hélio Oiticica, o Hélio Oiticica não é um objeto específico do meu trabalho, do meu interesse. Ele entra de uma forma tangencial e transversal. Eu, há algum tempo, desenvolvo uma pesquisa sobre os artistas brasileiros que foram para Nova York. Essa pesquisa já tem um copião, é uma pesquisa bastante vasta. Com esse trabalho, com esse projeto, eu ganhei um ano sabático, eu pude ficar aqui, hospedada, no Instituto de Estudos Avançados, e tive o privilégio de
poder me dedicar só a esse trabalho. Então, a pesquisa avançou muito. E antes de falar sobre como o Hélio Oiticica é pensado dentro do contexto dessa abordagem, eu queria só lembrar o seguinte: eu trabalho com premissas muito específicas, apesar da minha fala hoje ser calcada ainda numa perspectiva biográfica, uma narrativa de miúdos aí que eu chamo. Tem alguns pilares que eu preciso afirmá-los aqui. Primeiro, os artistas brasileiros vão aos Estados Unidos não apenas por interesse próprio. Eu não vou desenvolver aqui, mas eu tenho assim, uma larga documentação de que há uma aproximação intencional dos Estados Unidos a atrair brasileiros, intelectuais, professores, artistas, cientistas, etc. Isso não é novo, dar bolsas aos artistas, mas a Fundação Guggenheim não existia no meio das artes. É nos anos 60 que o De La Mônica, que consta aí da lista que vocês podem ver, recebeu essa bolsa. Então, há uma guinada, há uma intensificada em toda a América Latina, e o Brasil está nisso. Eu chamo isso de políticas de atração. Então, são concedidas bolsas, são apresentadas exposições. As Bienais de São Paulo, elas são mais cuidadosas, ou seja, existe uma imagem de Estados Unidos, existe uma imagem de arte internacional que é afirmada aqui no meio, e eu trato e chamo isso de políticas de atração. Ou seja, é muito interessante porque quando saiu uma pequena matéria sobre essa pesquisa, a FAPESP, que tinha me concedido uma bolsa, como contraponto, eles entrevistaram a Aracy Amaral. E foi muito interessante, porque ela falou assim: imagina, nenhum brasileiro foi aos Estados Unidos nos anos 60. Ou seja, todo mundo ia a Paris. Então, esse cavocar esses Estados Unidos aí nessa cena brasileira, eu acabei descobrindo isso. Ou seja, o Hélio Oiticica vai para lá por quê? Porque tem bolsa. Ele está articulado com pessoas, mas era difícil viajar, então a bolsa era o caminho. E um segundo ponto importante dessa abordagem eu vi que, a partir de um determinado momento, o Fred tem tratado a saída do Hélio como migração, tem tratado o Hélio como migrante, tem nesse texto, evitando essa palavra exílio, que é uma palavra bastante complicada para tratar desse conjunto de artistas, que nenhum deles foi impedido de voltar ao Brasil. Ao contrário, né? Alguns vieram e fizeram exposição aqui. Então, por exemplo, se vocês olham a narrativa do Abdias, por exemplo, que é uma narrativa de autoexílio, né, de apartamento contra a ditadura militar, Abdias veio ao Brasil em 1972 e faz uma exposição. Amilcar também sai dos Estados Unidos, vem para cá. O Gershman, a mesma coisa. Então, usar a palavra exílio é bastante delicada no contexto de exilados políticos que foram proibidos de chegar ao Brasil. Então, eu uso, como vocês vão poder ver, a palavra exílio artístico, eu ponho uma pequena eu crio um termo, né, aspas, que tem me sido mais útil para pensar aí esse conjunto de artistas. E o terceiro ponto é pensar essas poéticas do exílio artístico que os artistas fizeram lá no estrangeiro e tentar pensar isso a partir de uma reconexão. Ou seja, vocês vão ver aqui pela minha fala que eu tento pensá-los em conjunto, eu faço algumas coisas até perigosas aqui, como vocês vão ver, mas eu tento não só reconectar esses artistas, ou tentar pensá-los a partir de um conjunto, a partir de um coletivo, mas também tentar mostrar como isso tem uma relação aí com a arte contemporânea brasileira, que não vai dar tempo de fazer isso aqui, é lógico, mas eu faço algumas pinceladas. Bom, eu vou repetir também algumas informações que já são bastante conhecidas para dar um pouco de coerência e eu vou ter que ler o texto, porque senão não dá tempo. Bom, como já muito dito, em meados de 70, o Hélio foi para Nova York montar os seus ninhos na Information e estaria lá de volta com a Bolsa Guggenheim, estendida de janeiro de 71 a dezembro de 77. O recebimento da Guggenheim foi bastante oportuno para o artista, também pelo sentimento de insegurança que imperava na cena carioca em 1970, sensação frequentemente expressa na correspondência do artista, em que não raro descrevia a situação de risco em que se encontrava. Recém-chegado de sua temporada em Londres, onde havia convivido com Caetano e Gil, como o Fred acabou de falar, Hélio percebeu rapidamente que teria que se movimentar com cautela no meio carioca. As preocupações são constantemente presentes nas cartas, e Hélio expressava incerteza quanto às posições políticas dos amigos. Disse ele: estou evitando encontrar o Jackson também. Contaram-me que ele dá informações para o DOPS.
pois sem tostão que estava, agora comprou apartamento e ainda tem ateliê na Lapa. Fecha a citação. Também a prisão de Fernando de Barros, o Nando, em que vivia sua casa, tampouco foi fato menor, pois o episódio levou a polícia até sua casa. Nando foi preso quando filmava travestis na rua com uma Super 8 e foi acusado de registrar imagens de banco e de ser assaltante e terrorista. Levado algemado à casa de Hélio, transformou-se em motivo para que a casa no Jardim Botânico fosse vasculhada e objetos apreendidos. Para além dos receios derivados por um dos piores momentos da ditadura brasileira, Hélio sentia falta de amigos que haviam caído fora ou não podiam ser encontrados. O Fred falou bastante sobre isso. Tem uma larga entrevista dele no Pasquim, em 1970, e ele fala abertamente e pede para também que o assunto não seja estendido. Ele fala, minha caderneta de contatos aqui está vazia ou tem buracos. Percebeu que, se caso precisasse permanecer no Brasil, sua participação na cena artística também precisaria ser repensada. O Fred falou aqui dessa exposição do Valmir Ayala. Eu até cortei aqui no meu texto uma falta de tempo, mas acho que é importante sinalizar que ele realmente, com esse tempo fora, ele precisou entender um pouco o que tinha acontecido nesse ano que ele estava ausente. E essa exposição que ele recusa a participação, o Valmir Ayala era um crítico super alinhado, defendeu o establishment, né, fez aí considerações bastante direitistas em plena ditadura militar, mas antes que isso ficasse tão evidente, que ele fosse observado dessa forma, o argumento que o Fred apresenta é o mesmo argumento de todos os artistas que não participaram na Bienal do Boicote. Ou seja, não tenho nada novo, não vou participar, muito obrigada, até logo, até uma próxima. E a gente vê que esse receio aí do Hélio em relação a isso eu leio dentro desse contexto. Antes mesmo de se estabelecer em Manhattan, Hélio já havia manifestado fascínio por Nova York, compreendida como o único lugar possível onde poderia produzir. Quando ainda se encontrava em Londres, ele viajou com Lygia Clark para participar do simpósio Touch Art na California State College, em Los Angeles. Durante a viagem, visitou Nova York, ficou no ateliê do Gershman, ficou hospedado com Gershman, Ana Maria Maiolino, e aí disse que a cidade parecia possuir o mundo nela mesma, e que conciliava liberdade e opressões incríveis, e notou que ali poderia comunicar-se mais facilmente, ao contrário do que acontecia na conservadora Londres e na americanófoba Paris. Percebe-se que sua mostra no Whitechapel não foi suficientemente encorajadora para permanecer em Londres. A decepção com a cena artística de Nova York, no entanto, não tardaria. Já em 1973, a cidade, segundo ele, não era mais o centro mundial das artes, nem a vanguarda da experimentalidade. Em passagens de algumas cartas, eu vou pedir licença aqui, eu vou ler uma, ele contando para a família, aí em 73, como é que ele sentia Nova York. Eu cito: a ideia de que Nova York seria centro mundial das artes é velha. Mesmo que viria a transformar o conceito e a relação de espetáculo com o espectador, estancou aqui no tradicional para ver, que se repete sem maior interesse. Nem as experiências tipo Living Theatre foram absorvidas. A suposta Play City é, na verdade, a conservação intensa do espetáculo como estrutura desligada da participação direta. Há, na verdade, gente demais nessa ilha e problemas para que a invenção e a experimentalidade tenham vez. O que faço aqui? Procuro utilizar dos bens ao meu alcance e das vantagens de estar deslocado daí e esquecido em meio às urgências imediatas do mundo da arte. As desilusões em Manhattan parecem vir acompanhadas da falta de espaço que encontrou para o desenvolvimento dos seus projetos. Se é possível dizer que Hélio foi se afastando do meio institucional artístico, isso parece ter ocorrido após tentativas de inserção no próprio. Esqueci de mostrar essa foto. Essa foto com esse... Isso é 78, né? São as pessoas aí
nesse Brasil que se reestrutura, e achei essa foto aqui muito, muito linda, né? Já o Mário Pedrosa no final, aí, com essas meias, aquele framing ali em cima também, nesse momento aí de reencontro, todos 78, as duas Lígias. Na verdade, assim, eu teria que ter parado nessa imagem para dizer como eu estou pensando tudo que essa gente fez fora, nessa nova cena, também não é à toa esse momento que o Hélio volta, mas enfim, depois eu falo isso. Esqueci dessa imagem. Bom, o primeiro desses intentos, né, de fazer trabalhos aí em Nova York foi desenhado tendo como locus o Central Park, já aqui vastamente citado pelo Silviano, por outros pesquisadores aqui do nosso encontro. O artista entusiasmou-se com a possibilidade de sua concretização. Por seu próprio relato, sabemos que contactou importantes personagens da cena artística da cidade, como os curadores do MoMA, né, o Max Schein, Jennifer Licht, do Metropolitan, o Henri Ketzaler. E essa atitude contrasta com a imagem que se criou de Hélio como personagem isolado e vivendo à margem do sistema das artes em Nova York. Em carta ao casal Mário e Mari Pedrosa, escrita em julho de 71, 6 meses após chegar à cidade, o artista apresentou os detalhes desse projeto, os trâmites para sua viabilização e nomeou uma rede de interlocutores, que é o que me interessa aqui afirmar. Eu vou fazer uma citação, desculpem, é longa, mas é super importante aqui para o meu argumento. Cito: o assunto do Central Park ficou assim. Fiz a maquete do projeto e mostrei ao Getzaler, curador do Metropolitan, que foi quem me deu a bolsa, e é fortíssimo aqui. Ele gostou muito e contactou-me com um cara que é Assistant Commissioner for Arts and Craft, do parque. O negócio, então, foi que o projeto sairia por $30 mil, o que seria impossível para eles financiarem. Além, claro, do problema de ser depredado à noite, de ficar um pouco tempo exposto. Já a Jennifer Licht e o Max Schein, do MoMA, me disseram que estariam interessados em entrar nisso. O Dick Diller, do Gershman, também, mas foi para a Alemanha sem telefonar nem nada. Como o cara estaria interessado em financiar, quem sabe? Algo mais barato. Resolvi construir outro projeto. Já é o terceiro. Faça a maquete com as explicações, uma vez que o propósito que é proposto dentro do espaço dado é o que importa. São, em geral, labirintos e autoteatro. São proposições de performances abertas, como se as pessoas fossem dados espaços míticos de reencontro. As proposições são, em geral, simples. No projeto maior e mais caro, há áreas para performers contratados que se confrontam com os participantes transformados em performers. Nesse, eu pretendia introduzir informações políticas sobre o Brasil, como, por exemplo, alguém lendo o mini manual do Marighella, de guerrilha urbana, que já tenho traduzido em inglês, e tudo pronto para ser usado. O que o tal Assistant Commissioner me propôs a respeito do grande foi algo interessante. Ele acha que seria requintado demais para o Central Park, pois teria que ter curta duração. Getzaler acha que essa minha coisa em Nova York vai ter grande impacto, pois tem uma natureza de participação e de um tipo de trabalho que existiu no Brasil bem diferente do que aqui. É legal que ele diga e veja isso. Sinto-me aliviado. A Jennifer acha que pode também ver se há uns dinheiros de coisas sul-americanas no museu, que possa ser investido nisso. Fim de citação. Eu não tenho aqui as outras cartas, mas a gente sabe que também cogitou-se que esse projeto grande, devido à situação de ele ser mais perecível e as condições aí de perigo, tudo aquilo que o Silviano falou, tem uma proposta de fazer isso lá no Armory Show, que é um grande galpão, né, na Park Avenue, e isso o Hélio ficou muito entusiasmado com essa ideia. Seguramente o projeto para o mais importante parque da cidade já havia sido pensado desde o Brasil, elaborado ainda nos primórdios de sua chegada à cidade. Mas as tratativas para a sua realização evidenciam o acesso do artista a pessoas influentes da cena artística nova-iorquina. Pelo seu próprio depoimento, encontrado em diversas cartas, a elaboração de diferentes versões do mesmo projeto indicam o desejo de sua concretização.
Sabe-se que os PNs foram primeiramente desenhados e depois transformados em maquetes. Como aqui já foi testemunhado, Hélio as construía de modo rigoroso, com a escolha adequada dos materiais e as proporções corretas, para que se pudesse ter uma ideia da real escala nos penetráveis. Das inúmeras maquetes, como nos disse o Andrés Valentim, sobreviveu apenas aquela dada ao amigo Yosef Ortiz, que hoje se encontra na Califórnia, mas está nessa exposição que agora está no Whitney. A crítica Jacqueline Barnett, esse aqui também ficou atrasado. Esse aqui é só para quem não conhece, para entender um pouco esse desenho minucioso que precedia aí as maquetes com as escalas e com a estrutura toda. A crítica Jacqueline Barnes, em artigo publicado pela revista Arts Magazine, que também aqui já foi citada, é uma edição de setembro-outubro de 72, ela descreve detalhadamente as propostas, é uma super oportunidade para entender. O Hélio fez várias entrevistas com ela, insistiu, fez questão de que as coisas ficassem muito explicadas, as transformações, então acaba sendo o nosso documento aí de acesso de como o Hélio queria que as maquetes fossem apresentadas, os penetráveis aí pensados. Dos penetráveis tracejados, o único que se concretizou foi o realizado na Universidade de Rhode Island, e pela matéria da Jacqueline Barnes a gente tem os detalhes. Vou citar o texto dela. Rhodeslândia foi produzido na Universidade de Rhode Island, em Kingston, em novembro de 71, com a colaboração de Richard Calabre, do Departamento de Belas Artes. Além de identidade geográfica informada, o nome leva um sabor exótico, inesperado para a ideia, diz a crítica. Embora um plano básico seja dado, o resultado final depende significativamente dos participantes. O jardim, em forma de trapézio, do piso de Rhodeslândia, foi coberto com cascalho cinzento, dividido diagonalmente em duas áreas básicas, uma com acesso à entrada principal, destinada para performances propostas iluminadas por luzes laranjas, a outra dividida em dois cubículos separados por telas. Está tudo desconectado aqui, né? Mas, enfim, vocês vão acompanhando aqui. Bom, então, a entrada principal destinada para performances propostas iluminadas por luzes laranjas, a outra dividida em dois cubículos separados por telas de nylon de árvores altas com luzes amarelas. Os participantes de Rhodeslândia levam seu próprio material para criar ambientes individuais, construindo ninhos nos cubículos. Essa imagem eu não tenho. A matéria de Barnes concluía apresentando ainda o vigor da poética do artista, de forma bastante entusiasmada, e a viabilidade dos projetos, não apenas como projetos, intenções, mas a sua viabilidade. As cartas de Hélio oferecem ainda maiores detalhes sobre a construção dos penetráveis. O que aqui se quer enfatizar é que a rede de contatos do artista não foi singela. Eu poderia ficar aqui analisando os penetráveis, mas eu quero ir um pouco mais adiante para construir esse outro argumento. Esses contatos, essa rede de contatos aí do Hélio, que eu quero enfatizar, não é pequena, né? Além da Barnett, ele também teve proximidade com a Dori Alston. Ambas lhe escreveram cartas de recomendação, provavelmente solicitadas pelo artista para conseguir trabalho no final de 71, dezembro de 71. E Ashton também era crítica de arte, chefe do departamento de arte, história e arquitetura da Cooper Union. E a Barnett, além de crítica, era também lecturer na State University de Nova York. Em outra ocasião, quando fez a apresentação na Cooper Union, falando sobre sua própria produção, Hélio expressou entusiasmo pela presença de pessoas importantes do meio das artes na plateia, que demonstraram interesse por sua preleção. Hans Hack o teria apresentado. E uma carta para o Torquato, ele manifesta esse seu contentamento, né, com essa apresentação na universidade. Diz ele: foi um sucesso, 128 slides. Fui apresentado pelo Hans Hack, um artista de vanguarda alemão, muito famoso agora. Apresentou-me como um caso ímpar e precursor de coisas importantes na arte internacional, vindo do Brasil. Essas palavras ditas por ele tomaram um aspecto tão favorável para mim que me sinto mais confiante em fazer approaches novos.
Diante disso, talvez fosse melhor pensar o período de Hélio nos Estados Unidos de modo menos monolítico, pois, como se viu aqui, muito rapidamente, em seus primeiros anos nova-iorquinos, deu estratégias para dar visibilidade aos seus trabalhos, quer dizer, fez estratégias aí. Buscou se localizar na cena e executar projetos, mas sem sucesso. Foi, afinal, fracasso e isolamento, condições compartilhadas por inúmeros artistas brasileiros que viveram o exílio artístico em Nova York. Agora eu saio dessa perspectiva tão individual e vou pensar um pouco mais coletivamente. Para grande parte desse contingente de artistas que saíram do Brasil nas décadas de 60 e 70, como profissionais reconhecidos do meio, haja vista que todos saíram do Brasil com bolsa, sendo reconhecidos como artistas, o exílio artístico se transformou em uma experiência de fracasso profissional para a quase totalidade dos que o viveram. E a falta de visibilidade e de sucesso contribuíram para que o fluxo de artistas brasileiros para Nova York não fosse observado como fenômeno coletivo e com motivações comuns. O que aqui se propõe é compreender o fracasso profissional não limitado aos dados biográficos e às trajetórias lineares dos artistas, mas como uma experiência compartilhada em que as dimensões históricas e políticas se assemelham. Assim, no âmbito dessa comunicação, a expressão fracasso profissional considera as engrenagens estabelecidas pelos aparatos de julgamento e localizadas em coordenadas espaciais e temporais determinadas, a cena de Nova York nas décadas de 60 e 70. Ou seja, foi nesse contexto que os artistas brasileiros pretenderam se inserir como profissionais e fracassaram. E como Hélio, não parece ter sido diferente. Na tentativa de reconectar as experiências de artistas que viveram o exílio artístico em Nova York com a história da arte brasileira, percebe-se que a inexistência de memórias ou de narrativas publicadas sobre o exílio artístico e a falta de oportunidade em Nova York dificultaram visualizar um fracasso profissional comum. É a partir de depoimentos retirados de cartas e breves declarações dadas à imprensa que se conhecem os desapontamentos e as frustrações. Afinal, o fracasso destina-se normalmente à esfera da intimidade e do esquecimento, e não à esfera pública. Em uma das raras oportunidades em que os artistas discutem sobre o fracasso, encontra-se uma carta que Hélio enviou para Amílcar de Castro quando este acabara de fazer uma individual na Galeria Carnegie, em Nova York. Essa imagem que vocês veem é uma imagem bastante triunfal, ela contrasta absurdamente com tudo que eu acabei de falar. Ela apresenta os nossos homens em Nova York, mas aí quando a gente vai mais fundo, não são só homens, ao contrário, muitas mulheres. E essas imagens triunfais, elas são apenas reportagens para serem apresentadas no Brasil. E foi nesse dia, eu não trato aqui, mas foi nesse dia que a Maria Maiolino, ainda com o mulher, né, do Rubens Gershman, ela não foi nem chamada para fazer parte da reportagem, nem foi considerada artista, mas ela ainda carregou a bandeja de cafezinho para todos eles. Bom, desde Londres, eu vou falar agora um pouquinho sobre aqui. Não vou falar sobre aqui, vou falar sobre aqui. Em uma das raras oportunidades em que artistas discutem sobre o fracasso, encontra-se uma carta que ela enviou para Amílcar de Castro quando este acabara de fazer uma individual na Galeria Carnegie, em Nova York. Desde Londres, Hélio tenta reconfortar o amigo mineiro que não havia vendido qualquer escultura em sua primeira mostra individual no estrangeiro. Disse ele, né? Carta do Hélio para o Amílcar. Fracassado porque não vendeu. Contra isso, tive sempre que lutar, e que hoje é o que se vê, muita consagração e nenhum tutu. E quantas vezes penso ser um fracassado tudo o que quero por isso. Mas contra isso é importante lutar, pois essa mentalidade comercial de aliar sucesso e dinheiro, se bem que não destituída de certa verdade, é ruim. Claro que seria ótimo se você vendesse muito, mas o mais difícil é estar preparado para enfrentar o contrário. Hoje, muita gente elogia minha expo, aqui em Londres, mas não sabem que até a fome passei para isso. E pelo que sinto, terei que voltar
irremediavelmente ao Brasil o mais rápido. Pois estou ainda pior. Estou roendo as unhas para saber o que será o futuro próximo. Até o momento só vejo algo. Tomar um navio para o Rio. Ao menos lá posso trabalhar com Zé Celso em teatro e tenho casa e espaço. Não posso ficar a vida inteira só escrevendo e fazendo planos. Final de citação. Anos mais tarde, o tema do fracasso reaparece nas cartas de Hélio, porém de uma perspectiva mais conformista. Em carta a Walter Zanini, o Hélio admitiu, eu cito: com o tempo, vejo que nada que fiz ou ao qual aspirei tenha sido destinado ao fracasso. Big deal, dir-se-ia. Mas é assim que posso fazer? Disponho do meu tempo como quero. Como dizia Gertrude Stein, tem-se que sit around doing nothing. Coçando o saco, vendo TV, cafungando snow aqui e ali. Mas é inadmissível que um segundo desse tempo se frustre, principalmente num caso desses. É uma correspondência que diz respeito a uma solicitação que o Zanini queria fazer uma obra do Hélio no MAC dos anos 60. E aí o Hélio recupera, é um projeto que não tinha dado certo, que ele tinha enviado ao MAC em 72 e que não tinha sido levado adiante. Volto aqui ao texto. Foi também durante a estadia de Hélio nos Estados Unidos que o galerista Ralph Camargo organizou em São Paulo, em março de 72, uma mostra de 40 meta-esquemas que tinham sido produzidos em 57 e 58. Mas mesmo antes da abertura da exposição, desde Nova York, Hélio viu-se obrigado a se defender da mostra realizada em São Paulo. Afinal, expor em galeria contradizia suas posições de rejeição ao sistema tradicional de obras. Hélio publicou na coluna Geleia Geral um texto de depoimento negando a realização da mostra e afirmando que, após um telefonema que recebera do galerista, havia proposto uma elaboração de uma experiência na Praça da República, com envolvimento do público. E aí, esse aqui também é um outro projeto que ele fez para Pamplona, né, dizendo aí que realmente ele enviou... gente, desculpe, mas alguma coisa aconteceu e ficou fora de ordem aqui. Mas eu vou falar sobre esse trabalho aqui que ele propôs para a Praça da República. Esta outra imagem, né? Eu acabei... não apareceu. Não, ela está, daqui a pouco ela aparece. Okay. Saiu de ordem. Bom, sobre a Praça da República, ele tem, então, que se defender, afinal de contas, alguém que defendia está fora do sistema, aparece com uma exposição em São Paulo sobre meta-esquemas. Aí o que o Hélio vai dizer? Quero esclarecer que não vou expor em galeria nenhuma, como vem sendo noticiado em jornais do Rio e São Paulo, segundo soube. Em primeiro lugar, não sei desde quando expõe em galerias. Os planos para essa experiência já estão prontos e serão publicados em Nova York. Não há planos para ficar em papel. Não sou artista conceitual e nunca fui. Minha experiência hoje tem mais a ver com circo do que com promotores de arte. Não estou a fim de alegrar burguesias interessadas em arte. São chatos, além dos conhecidos, das conhecidas qualidades reacionárias. Portanto, basta. Apesar desse depoimento, a galeria exibiu os meta-esquemas. O jornal Folha da Manhã vai, inclusive, dizer que, abro uma citação, algumas crônicas ficção de Miguel Rio Branco, cineasta da linha oiticiquiana, bem como uma fotonovela inédita de Hélio, montada em videotape por Ralph Camargo, Lígia Pape e Antônio Manuel, fizeram parte dessa mesma exposição. No entanto, o projeto programado para acontecer no centro de São Paulo não sairia do papel, vou falar dele daqui a pouco. Desse modo, a imagem que o artista rejeitava o sistema das artes pode ser matizado. Mesmo que de modo rarefeito, propostas foram enviadas, como essa aí, que vocês veem, Parangolé para Pamplona, essa do MAC, que eu citei, e também um vídeo que acabou sendo perdido, mas que foi enviado para a Bienal de São Paulo, de 77, com toda uma detalhada explicação de como montaram dos seus ambientes. E também em 78, ele anuncia, em uma das suas cartas, tenho planos de realizar a primeira performance pública de Cosmococas no Museu Moderno de Nova York. Outro trabalho de Hélio, pouco discutido, foi sua participação na Latin American Fair of Opinion.
um dos poucos eventos contrários à ditadura militar brasileira que ocorreu no meio das artes em Nova York. Hélio produziu não somente o pôster da feira, que vocês conseguem ver aí, que também se transformou na capa do catálogo, como ele cuidou de toda a ambientação e do figurino. Sobre o pôster, disse em carta a Antônio Manuel. A fotografia era sua, né, da sua coleção do Esquadrão. Ficou lindo, disse o Hélio. Pena que tenha sido feita para feira tão chata, com nomes absurdos e gente obscura. Obscura para mim, mas não importa. Não importa se são conhecidos ou não. E aqui, é só para lembrar desse show do Gilberto Gil, não tem as fotos, mas elas são bastante conhecidas, ele também fez a ambientação, também fez a iluminação, e o cenário que foi no mesmo espaço ali da feira, Latin American Fair. E também ele fala sobre a importância desse evento, ele escreve uma carta para a mãe, falando, olha, não fala nada aí, vem o Chico Buarque, mas é against Brazil total, não conta para ninguém, mas a coisa aqui está pesada. E essa participação dele também foi importante, porque ele viu aquele documentário sobre os torturados, os depoimentos, né, dos torturados, um documentário que correu aí várias instituições, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, e ele ficou muito impressionado. Ficou muito impressionado, escreve ao Mário uma carta muito, muito tocante. E na tentativa de também oferecer um quadro de ações e respostas circunstanciais da ditadura no Brasil, é necessário recuperar os passos de Hélio, os passos silenciosos, para ajudar a libertação de Lígia Pape, que havia sido presa no Brasil. Para isso, escreveu pequenas cartas, todas datadas de 23 de março de 73, mais uma vez para sua rede de contatos em Nova York. Julian Beck, Allen Ginsberg, Dory Austin, Quentin Fiore, assim como o próprio Hans Hack. Nas missivas pedia o apoio deles, caso fosse necessário fazer algo. Deixava claro que aguardava notícias do Brasil, antes que fosse tomada qualquer atitude. Havia preocupações, só que o nome da Lígia nem aparecia. O receio que suas obras pudessem ser usadas pelo regime militar já havia se manifestado no Brasil. E aí é esse episódio que eu falei da exposição do Valmir Ayala. Em outro caso, ressurgem preocupações da mesma ordem. Eu queria só lembrar dessa exposição, que foi uma exposição de artistas brasileiros, que foi organizada pela Embaixada Brasileira. Ela foi feita em Edimburgo e também em Londres. Aqui vocês podem ver os parangolés sendo expostos, são as duas imagens aí. E é muito interessante porque, eu não vou tratar aqui também, mas o papel dos artistas em plena ditadura militar também fazendo o uso do dinheiro do Estado via Itamaraty, via o Ministério das Relações Exteriores. Esse é um tema muito delicado, eu tenho tratado também com um pouco de entusiasmo aí. O Mário... Ai, gente, eu estou trocando o Hélio por Mário. O Hélio foi para Londres, para Whitechapel, com dinheiro da embaixada, né, com o apoio do Itamaraty, e a gente vê que lá em Nova York ele se afasta, ele vai tomar muito mais cuidado. E aí eu queria só sinalizar essa situação, né, do uso dele, e isso aparece aí na correspondência, essa é uma exposição que aparece na correspondência do próprio Itamaraty. E aí tem outro episódio engraçado, numa carta que ele escreve a Araci Amaral, diz o Hélio. Queria que você me dissesse em qual esquema o Zanini mexe. Ele ainda não conhecia o Walter Zanini. Encontrei-o num coquetel no MoMA, que fui a convite do Rasmussen. E a todo mundo a quem eu era apresentado, dizia que havia acabado de ver slides meus projetados pelo Zanini. Quando o encontrei no mesmo coquetel, perguntei de que se tratava, onde ele havia roubado slides. E acho que ele ficou meio chocado com a minha pergunta cafajeste. Mas depois apareceu um dia de surpresa no meu ateliê, que eu estava levantando, conversamos um pouco. Aí ele diz, não sei em que área as pessoas transam, mas ele me pareceu uma pessoa legal. Tal receio diz respeito ao cuidado de Hélio em não ver alinhado as comemorações oficiais dos 50 anos da Semana de 22, a que vinha sendo sondado. Isso também aparece em várias cartas, gente que estava organizando, perguntando a ele, e aí, em relação a esse episódio, ele respondeu de um modo circunstancial que ele havia enviado para a Galeria Ralph Camargo a proposta de execução do penetrável Nada, para ser feito na Praça da República.
Ainda a crítica Barnett expunha esse projeto, o penetrável como forma de quadrado, com 3 corredores, uma sala com chão metálico. A Paula Braga, no livro dela, tem uma descrição sobre o chão, sobre as luzes, sobre a refração. E aí os microfones escondidos, sendo o público convidado a falar a palavra nada, elemento de alusão claro ao contexto da ditadura militar brasileira. Aí eu vou citar um pedacinho aqui da Barnett. Enquanto os participantes geralmente têm a opção de alternativas em uma situação proposta, a única alternativa em nada é não participar. Nada. O trabalho mais nihilista de Oiticica é um quadrado preto. Toda ação leva a nada. Nada é estar em um quadrado de 11 por 11 metros com paredes de 3 metros de altura. Não há texturas ricas ou calorosas. Um sentimento de esterilidade impregna. Enquanto o público fala, suas vozes e palavras se perdem. Não há diálogo. As fitas não servirão como fim nelas mesmas. Não serão armazenadas para posterior utilização, sujeitas a novas propostas. As implicações de nada são rapidamente compreensíveis para o público brasileiro. Fecha a citação. Poderiam ser aqui mais bem discutidas questões relacionadas a todos esses penetráveis, como projetos voltados para espaços externos da cidade, mas sem o devido envolvimento com a cidade. Aí talvez uma outra reflexão, pegando aquilo que o Guilherme Wisnik falou ontem, sobre a dificuldade do espaço público, mas essa é uma questão que fica aqui em aberto. Pelos limites dessa comunicação, seria mais conveniente aproximar, mesmo que rapidamente... isso aqui é outra história, né? O tema do labirinto, como o Hélio diferencia o labirinto dele das propostas de labirinto que vinham sendo apresentadas em cenas europeias, aí também, essa questão simbólica, isso é também aí um tema associado aos penetráveis bastante interessante. Vou voltar um pouquinho aqui. Mas, pelos limites dessa comunicação, seria mais conveniente aproximar os trabalhos de Hélio com a produção de outros atores do exílio artístico, todos sobre as mesmas coordenadas geográficas e temporais. Em comum, percebe-se que viveram sobre certa precariedade material e indeterminação profissional. O ambiente de instabilidade e transitoriedade lhes agravou o isolamento. A falta de inserção na cena artística lhes deixou sem interlocutores e, em alguns casos, pela falta do domínio do idioma, viveram situações regressivas. Inventariando essa produção e reconhecendo o risco de erigir critérios alheios à genealogia específica de cada obra, é possível sugerir algumas similaridades. E aí vai um pouco de risco aí total. A realização de projetos, a escrita, o desenho, foram procedimentos constantes dentro desse grupo em trânsito. Ana Maria, aqui vocês veem um trabalho do Colares. O Colares é um artista que eu tenho tratado com bastante cuidado, porque ele faz um diário, né? Ele esteve em Nova York 2 vezes, primeiro a convite dessas instituições norte-americanas, aí dentro dessas políticas de atração. A segunda vez ele tinha ganho uma bolsa do Salão de Arte Moderna, um prêmio internacional. Ele fica um período em Nova York, faz uns trabalhos importantíssimos em filme, mas eles todos se perderam. E esse diário, essas escritas dele são absolutamente aí muito fascinantes para entender essa precariedade e essa intimidade aqui que eu venho apontando. Ana Maria Maiolino, por exemplo, acompanhando então o marido Rubens Gershman, conheceu inúmeras dificuldades para desenvolver qualquer trabalho. Não faltaram a ela estímulos de colegas, como os de Luiz Kamnitzer e Liliana Porter, que lhe concederam uma bolsa no Pratt Graphic Center. Hélio Oiticica, por sua vez, lhe sugeriu que carregasse uma caderneta de bolso para anotar e escrever, já que isso não lhe demandaria grandes espaços. Ela assim o faz e declara, cito a Ana Maria: comecei a fazer anotações na cadernetinha. Eram palavras, sentimentos, esboços de pequenas histórias visuais. Alguns se transformaram em Super 8, outros acabaram dando origem à série Mapas Mentais. Esses trabalhos que vocês veem aí.
É uma pena, porque os slides, eles achatam, né? Eles são absolutamente ricos, perfurados, costurados, com texturas. Muitos de nossos personagens se afastaram deliberadamente da alteridade que lhes foi imputada. Identificados como latino-americanos, procuraram se distanciar de aspectos folclóricos que poderiam ser associados aos seus trabalhos. Para muitos, como no caso de Hélio, a cor acabou por receber um uso mais parcimonioso. Não queria aqui falar sobre o branco, já absolutamente muito bem discutido, aí, mas eu queria chamar a atenção que ele não é o único que vai fazer esse uso aí parcimonioso das cores. Esse trabalho do Gershman é o primeiro trabalho que ele apresenta na Fashion, é um evento, né, de moda e poesia, no Center Inter, lá em Nova York. Aqui não dá para ver, mas são verde e amarelos. Não são novos os trabalhos, mas só para... Essas fotos são muito fotos de arquivo, né? Elas são engraçadas, e não sei se vocês conheciam eu. Olha essa com essa perna aqui para cima furada. Uma pena que a gente não tem isso colorido, porque isso é verde e amarelo, né? Em pleno 69, é o primeiro trabalho que o Gershman apresenta. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, rapidamente, ele também abdica dessa questão aí colorida, né? Então, esses trabalhos aqui do Gershman, vocês podem ver essa exposição que ele fez, não só com fotos, aí eu já vou falar um pouquinho mais, mas como são muitas imagens, só para vocês terem as imagens na cabeça, como todo mundo já percebeu que eu falar e passar o slide ao mesmo tempo não fica lá muito sincronizado. A miniaturização e a portabilidade podem ser associadas aos espaços mais modestos onde esses artistas do exílio artístico trabalharam. Muitos deles recuperaram questões singulares da arte brasileira relacionadas ao concretismo e ao neoconcretismo, que poderiam dar às suas obras alguma especificidade. Esse caso aqui ele é bem interessante, porque desde Londres o Hélio vem entusiasmando aí Qual que é a imagem que está aí? O Paulo França. Pois gente, desculpe, está bem perdido aqui. Eu queria correr, vocês viram que eu já ultrapassei completamente o tempo aí. Mas depois eu falo sobre essa foto aqui. Esse foi um ensaio que o Hélio fez, do Paulo Francis, pago, né? É um ensaio aí. E eu vou falar sobre essa portabilidade. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre as fotos. Muitos desses pocket stuffs aí, relacionados a essa miniatura e a portabilidade, recupera essas questões aí específicas da arte brasileira, do concretismo e neoconcretismo que eu falava. Desde Londres, ele incentivou Gershman não apenas a se distanciar de Arakawa. Aí é um episódio específico que o Gershman estava muito desapontado, que o Arakawa já tinha apresentado palavras, ele achava que era uma perspectiva muito próxima ao trabalho que ele vinha fazendo, aí o Gershman estava muito chateado. E aí o Hélio responde que é para o Gershman persistir na manutenção de singularidade e sua poética. Daí ele vai falar: creio que deve chamar aqueles objetos de pocket stuff. Foi o Hélio que nomeou. E não usar a art, que gasta demais como informação. Stuff é melhor do que thing, pois é mais generalizado como coisa. Radicalize sua posição sempre e não relacione com nada que seja uma concessão. Com Goulart e Oswald de Andrade está certo, porque enriquece, mas mesmo assim é preciso mostrar diferença. Com poesia concreta, idem. Suas premissas no momento são excelentes, não as desperdice, fazendo quaisquer concessões, please, mesmo que seja difícil. E aí, aqui também a miniatura, tem várias cartas, né, também do Hélio, tem uma que ele fala sobre um desses dadinhos que ele levou e como tinha feito sucesso aí em Londres. Eu também colocaria com um certo cuidado a elaboração dessas maquetes, também dentro dessa perspectiva do espaço diminuto de trabalho, né, que todos esses artistas viveram e trabalharam quase todos onde viveram, quase todos eles, com algumas exceções, ok? Bom, Amílcar de Castro, por sua vez, encontrou no neoconcretismo uma âncora defensiva para diligentemente ser afastado do minimalismo. Sobre esses trabalhos, o próprio Amílcar fala: a base é um chaveiro e todas as posições assumidas pelas chapas são válidas, como em uma esfera.
penso a escultura como se ela estivesse solta no espaço, em movimento permanente. Eu não sei quão familiares vocês são a essas imagens. Eu e a Piti, a Maria Angélica, adoramos essa escultura do Amilcar colocada em conjunto com aquela mesa de passar roupa lá no fundo. Provavelmente a capa de alguma coisa, né? Porque ela sugere aí esses ambientes e essa outra perspectiva em relação ao próprio trabalho do Amilcar. Mas o que eu queria salientar aqui é esses trabalhos são manipuláveis, eles ficavam expostos, alguns, nem todos, poderiam ser manuseados, mas tem uma referência muito importante que na carta ao Gershman, o Hélio diz como uma dessas esculturas, Totem, lembrava uma alegoria que o Amilcar tinha feito para a escola de samba. Então, assim, essas esculturas do Amilcar, elas têm sempre sido pensadas como coisas à parte. O que eu tenho tentado aí fazer é mostrar essas conexões. E aqui, alguns exercícios bem arriscados, mas só para a gente pensar um pouco aí essa relação. Saídos de um país com restrições para ações em espaços públicos para vários desses personagens, as manifestações pelas ruas da cidade não deixou de lhe ser atrativa. Conhecer um ambiente mais permissivo e antinormativo. Nas circulações, depararam-se com frequentes lutas políticas, como as das mulheres, dos gays e das ditaduras na América Latina. Todos eles, né, vão fotografar, vão filmar. Essa é uma artista que também vai trabalhar na rua, apesar que o caso dela é um pouco singular, porque a Joseli foi para os Estados Unidos no começo aí dos anos 60, mas, enfim, é observada como uma brasileira. E aí eu não poderia deixar de, apesar do Bruschi ficar lá um pouquinho na rabeira da minha pesquisa, o que ele faz nas ruas, não só fotografando essas demolições, mas também filmando as passeatas, é alguém que relaciona muito essa experiência em Nova York àquela cena restritiva do Recife que ele vivia. E aí eu acho que também é importante lembrar desse contato de todos eles com esses novos suportes. Todos eles são muito entusiasmados, como em Manhattan eles encontravam lojas de todos os materiais, com todas as tintas, com todos os pigmentos, com tudo aquilo que eles desejavam. A facilidade de compra, não só da máquina Super 8, mas também de máquinas fotográficas. Então, todos eles, não apenas como turistas. Num outro momento também, eu discuto um pouco como a fotografia vai ser esse elemento um pouco de conexão, de ligamento e de possibilidade de pertencimento àquela cena. Quer dizer, todos eles vão fotografar. E essas imagens, né, do Hélio, que a gente nem sabe se elas foram queimadas ou não, André, isso é uma coisa que a Ariane me disse que eles não sabem, porque esse não é um material que eles ainda escrutinaram. Eles não sabem o que foi queimado, não. Mas, de todas as formas, o registro digital nos oferece aí esse conjunto, né, de fotografias, e esse é o famoso ensaio que passeio kit que ele faz com o Haroldo, bem kit mesmo, né? Aí a Estátua da Liberdade. Eu estou terminando. Eu queria só lembrar desse ensaio que o Hélio faz, do Raimundo Colares. Ele vai ganhar um aproveitamento. Aqui tem toda uma estrutura de conversa do trabalho do Colares com a arquitetura do prédio, lá, né, do prédio na Segunda Avenida. Isso vai para o Naviloca, vai ser a contracapa do Naviloca. E, como vocês podem perceber, eu tenho aproximado aí essas estruturas, pensando que esses artistas se conheceram, se conversaram, se viram, discutiram. Esse artista brasileiro, Avatar de Moraes, ele não vai para Manhattan, ele vai para o MIT, então ele é pensado aí de uma outra maneira, mas ele também fez umas esculturas, são projetos, ele também não conseguiu desenvolvê-los, e aí eu tento também relacionar esses projetos com essa cena, com esses artistas, com esses outros espaços e com essas formas aí todas, né, repetidas e que podem ser aproximadas. Esse é um risco também muito grande, mas já que eu estou ainda com esse capítulo ainda em processo, então acho que vale aí essa possibilidade. Para terminar, eu só queria dizer o seguinte, como vocês puderam ver aqui, tudo isso não passa de
grande alinhavo, né? Muitos são tênues e frágeis ainda, não muito robustos, mas tudo isso ainda espera aí para uma costura final, ok? Obrigada. Muito obrigada. Na verdade, muito contente de estar nessa mesa tão interessante e complexa. Estou pensando muito, assim, escutando as falas sobre uma conversa que também está se dando agora, que tem a ver com o lugar de fala. Como esse lugar de fala é fluido, não é um lugar de fala fixo, não se pode fixar só por uma nacionalidade. Eu acho que, nesse sentido, artistas ou intelectuais que têm viajado podem entender como uma situação em um lugar difere muito da outra e transforma muito o trabalho, não? Porque agora tem uma demanda de você especificar seu lugar de fala e eu tenho dificuldades de poder explicar qual é o meu. Mas acho interessante porque nos dois casos se fez muito visível as contradições, conflitos, porque eu acho que é uma conversa de conflitos, basicamente, e eu acho que é interessante abraçar esses conflitos, não tentar resolvê-los, mas talvez... Tenho uma pergunta para os dois e depois abro para as pessoas. Me faz pensar muito nessa questão de quanto de específico, quer dizer, do mesmo jeito que os museus têm, todos sabemos e tem sido discutido, a tendência de insolar os trabalhos de arte, fazer uma descontextualização dos objetos de arte. A mesma coisa parece que acontece com o trabalho em progress dos artistas, dos intelectuais, quando não se pode descolar seu trabalho do lugar de onde você faz o trabalho, que é a ideia de place, thought, lugar, pensamento. E eu acho interessante que talvez as suas propostas, por exemplo, a ideia de fazer um Crelacer em Nova York, quer dizer, como você faz algo tão especificamente vinculado a uma identidade brasileira ou a um entendimento do lugar, um entendimento de uma sociedade, de umas vivências no lugar, como se transloca ou se desloca, como você usa a palavra, se desloca para Angolé também se desloca para Nova York. Eu acho que no mesmo caso, tanto no caso de Oiticica Daria como outros artistas brasileiros, tenho a impressão que esse fracasso, eu acho que poderia estar muito vinculado a essa intensidade de vinculação do trabalho dos artistas com o lugar, com a brasilidade. Então, quer dizer, quando os artistas vão lá, continuam fazendo trabalho vinculado com essa brasilidade, mas lá essa deslocação gera não sei qual seria a palavra, isso, um deslocamento, um desencontro, uma impossibilidade de se concretizar, não sei. Também penso um pouco como a diferença de fazer parte de uma élite intelectual, com acesso a instituições, acesso a pressupostos, orçamentos. De repente, essa mentalidade de uns artistas que vão para um contexto onde essa acessibilidade não existe mais. E também essa, talvez, a possibilidade de que eles não pudessem se adaptar a um outro contexto em que eles já não eram mais uma elite. Que eu acho que isso também é muito atual, também acontece. Não é o mesmo ficar em Londres do que ficar em Brasil, do que ficar... Bom, essas duas coisas para os dois, depois já as pessoas talvez têm perguntas. Assim, acho que no caso do Hélio e dos artistas que a Daria acabou de mostrar em Nova York, principalmente, acho que muitos deles abriram um pouco mão da discussão sobre uma brasilidade no seu trabalho. Acho que essa foi a virada. Se a gente pega, por exemplo, o próprio exemplo do parangolé, os parangolés que o Hélio desenvolve em Nova York são bem distantes, né, da perspectiva que ele fez 10 anos antes, né, 11, 12 anos antes no Rio de Janeiro. Você pega os trabalhos do Gershman, como a Daria acabou de mostrar, chega com verde e amarelo e vai perdendo a cor, né, Ana Maria Maiolino, Colares. Acho que tinha uma tentativa de inserção da própria ideia de trabalho no meio artístico, digamos, numa ideia de imagem ou de obra naquele momento, que estava em plena efervescência de uma série de caminhos, né? Seja da multimídia, seja dos desdobramentos do minimalismo, seja do pop, seja de uma série de situações que estavam acontecendo
nos principais centros, digamos assim, né? Que também tem essa discussão, né? Você vai para Nova York achando que vai para o centro e, pô, não é aqui. Eu estava em Londres, aí ele também reclamava de Londres. Você pega as cartas da Ligia em Paris, ali já falam, não está acontecendo nada aqui em Paris. Os artistas brasileiros no exterior são complexos nesse sentido, assim, né? Tem uma potência, digamos assim, de autoestima, né? De autoestima, digamos, tem uma autoestima altíssima, né? As cartas da Ligia são impressionantes. Eu fui ver várias exposições, tudo é uma porcaria. A gente é melhor. O Hélio falava isso sobre Nova York, né? Não sei do caso do Amilcar. O Gershman já é um artista que, por não ter tido essa força que tem hoje em dia o Hélio e a Lígia, né? Numa discussão sobre a história da arte dos anos 60 e 70, ele fica num lugar que eu achei muito bom você trazer, a Maiolino também. São artistas que são pouco falados nesse contexto que a gente está discutindo muitas vezes o Hélio. Esse é um ponto, eu acho. E o outro que você falou sobre você não ser parte de uma elite local, né? Nesses lugares... Pois é, isso é contraditório, né? Porque, como a Dara também mostrou, alguns deles chegavam com força, né? O Hélio chegou a Nova York com uma bolsa da Guggenheim, uma exposição, sucesso na Information, no MoMA, né? Então, ele chegou, digamos assim, com esse tipo de atitude, podendo escrever para pessoas chaves, né? Já o Gershman não. O Gershman é um cara que a história dele em Nova York, ele chega praticamente num salto no escuro, né? Ele não tem muito... Eu penso, por exemplo, não tenho detalhes, não estudei, não tenho certeza de falar sobre isso, mas eu penso, por exemplo, da trajetória do Antônio Dias, que foi muito vitoriosa no exterior, né? Ele ficou muito tempo na Europa, na Suíça, na Itália, e construiu uma carreira sólida, sem nenhum tipo de conflitos, até onde eu sei, né? Ou situações como essas também. E acho que o Hélio, a gente pensa um pouco sobre essa questão intelectual, da participação dele, né, no espaço, pela eloquência dele, né, da produção de pensamento o tempo inteiro, mas eu tentei mostrar também que quando ele chega ao Brasil, ele não tem mais interlocutores de alguma forma, né? Então é uma situação no período da ditadura civil-militar no Brasil e dessas idas para o exterior realmente muito complexas para esses artistas, né? Era um meio que já estava formado lá fora de alguma forma, né? E eles tinham que se inserir. Volta e meia, quando fala do Hélio em Nova York, a discussão é sempre essa, né? Há essa situação que você acabou de mostrar como um antídoto para essa discussão, né? De que o Hélio foi radicalmente contra qualquer tipo de exposição, inserção, discussões. A gente, quando vai estudar os documentos dele, sabe isso que você mostrou. Ele estava querendo, ele estava tentando, né? Mas não encontrou. E o que eu tentei trazer aqui um pouco foi mostrar que talvez algumas saídas para ele foram fora do que se convencionava ser a arte visual naquele momento, a partir das relações dele com o cinema, com a produção escrita, com outras conexões criativas, né? Alguns artistas também, como a Dara mostrou, a questão do cinema, do Super 8, da fotografia, de outras formas de produzir, acho que foram importantes também. Não sei se responde exatamente, mas acho que tem esse jogo, né, assim, de pesos e contrapesos das possibilidades de cada um, né? E achei muito legal você trazer a situação da Maiolino, que tem toda uma questão de gênero aí que é muito forte, onde a inserção dela, digamos assim, seria, e foi, né, bem mais complexa, digamos assim, apesar do trabalho ser incrível já desde esse período, etc. Então, Maria, eu acho que eu pensaria essa sua colocação de deslocamento a partir de uma surpresa, porque o Darcy Ribeiro é um dos primeiros a falar sobre isso, como os brasileiros fora, nesse período, são reconhecidos e identificados como latino-americanos. Então, isso acabou sendo uma forma dos brasileiros, como assim latino-americano? Eu, latino-americano? Então, eles foram não só identificados, como colocados nesse grupo. E aí isso foi algo bastante difícil, porque, por exemplo, se você pega o Antônio Henrique Amaral, que vai se colocar nesse lugar de alteridade, afinal de contas, ele é um artista que vai ocupar, não só como um pintor contra a ditadura, as ditaduras na América Latina, mas ele continua figurativo, vai dar uma perspectiva diferente aí para as bananas dele, ele assume um pouco esse lugar. Mas para o Amilcar, por exemplo, você acompanha nos textos e nas entrevistas, é um amargor. Quer dizer, como assim eu, latino-americano? E por que isso é uma dor? Porque eles ficam limitados no circuito americano, no circuito de Manhattan, a apresentar os seus trabalhos para determinadas galerias específicas, porque ninguém vai ver ali a produção deles se eles são latino-americanos. Então, isso aparece na correspondência do Antônio Henrique, isso aparece na correspondência, nos textos, nos depoimentos do Amilcar. Então, acho que isso é um amargor. Então, se você fala desse deslocamento como uma necessidade de localização, alguns abraçam essa alteridade,
Eu coloquei aqui que alguns fogem da cor, né, desse lugar exótico e folclórico, mas alguns ocupam esse lugar. Então, por exemplo, se a gente pega o caso do Abdias do Nascimento, ele se transforma num pintor lá. Claro que não é um pintor da cena artística, mas dentro do meio acadêmico, dentro do circuito que pensa a América Latina, ele oferece uma imagem absolutamente exótica, colorida, ocupando esse lugar. Então, eu acho que assim, quando você fala de elite, eu acho que é muito triste pessoas que saem de uma cena, que têm interlocutores, que conseguem pensar o trabalho, tem público para o seu trabalho, por mais diminuto que seja, chegam lá e ficam isolados, recebendo um rótulo aí, né, de latino-americanos. Alguns não falavam inglês, então tinha uma dificuldade imensa. Então, é um isolamento. E alguns, regressivamente, né, a situação do Amílcar, por exemplo, é colocado... Por que ele usa esses materiais? Não, porque ele não encontrou ali em New Jersey lá o material. Quer dizer, é tudo muito complicado. A gente sabe que ele teve dificuldade. Então, é uma relocalização na cena que eles estão em outro lugar. Quer dizer, se eles eram artistas reconhecidos, profissionais... Quando eles chegam lá, existe uma outra identidade a ser construída. E essa outra identidade a ser construída, ela precisa ter as balizas ali daquela cena de uma arte internacional. Esse próprio bloco latino-americano que o Ranzac propõe, ou ao menos é como aparece na carta do Hélio, sinaliza isso, né? Vocês todos devem fazer uma frente de trabalho conjunta, política. E o Hélio fala, de jeito nenhum, eu vou chegar aí, para que eu vou me inserir nesse contexto dessa forma, né? Mas eu acho interessante que, ao mesmo tempo, eles não podem descolar sua produção desses conceitos dos anos 60 brasileiros. Embora eles querem construir uma outra coisa, o Gershman está reproduzindo imagens de como os indígenas fazem artesanias. Sim. O Hélio que continua com os parangolés, 10 anos depois. Uma homenagem ao Oswaldo de Andrade, esse trabalho do Gershman, né? É uma homenagem àquela cruz, né? Sim, mas tem a questão do sul e do sal, né? Tem toda uma discussão ali. Mas eu não falo como uma crítica ou algo negativo, mas como a identidade tão forte brasileira que tinha produção. Como não se pode descolar, no momento que se descola, fica como... Sim, sim. Bom, não sei se alguém tem, para não falar eu só. Paula. Eu tenho uma... Bom, foram tantos materiais novos aqui que foram apresentados, né? Várias pesquisas nos arquivos super interessantes. Mas a minha pergunta é mais para o Fred, porque eu gostaria de saber se, a partir de todo o estudo que você fez, tão minucioso com os escritos do Oiticica, se você acha possível entender Newyorkeses não como uma obra que não foi publicada e, portanto, dentro desse registro do fracasso que a Dária apresentou, que, sem dúvida, se sustentam, mas como uma obra não terminável, no sentido de que ela tem aspectos hipertextuais, que ela remete o tempo todo a essa rede de pensadores, né? Que é alguma coisa que me interessa muito no Hélio. Foi a forma que eu abordei as Newyorkeses. Eu acho que ela é um trabalho dentro quase do, não vou dizer um método, né, mas quase do procedimento que o Hélio usou muito em Nova York, né? Assim, ele foi escrevendo, ele planejava isso o tempo inteiro, mas ele não demonstrava grandes incômodos, digamos assim, de não terminar isso, né? Ele tem aquela frase que eu acho ótima, né, que é: eu tenho dificuldade de acabar com o acabado, né? Então, acho que isso, as Newyorkeses, essa produção incessante, às vezes ele oscilava, em todo esse contexto que a gente está vendo, de ter que apresentar alguma coisa, ou realizar alguma coisa, né? Às vezes ele oscilava no desejo de realmente terminar, contactou editores, contactou pessoas para fazer, levantar dinheiro para fazer o trabalho, como você sabe, né? Produziu, indexou, marcava tudo com o nome Newyorkeses, mas, ao mesmo tempo, ele... por isso que a ideia do livro, o livro, chega uma hora que ele falou: eu me livro desse negócio, ou então eu vou deixar isso para lá, porque... E aí a gente entende que isso que você está dizendo, eu concordo com você, acho que é um trabalho que não é um fracasso do Hélio, as Newyorkeses, acho que é uma produção que ele não parou de desejá-la, digamos assim, né? Que eu acho que esse que é o grande mote, né? Você desejar permanentemente produzir alguma coisa que vai de alguma forma, alimentando o seu pensamento, que é onde ele estava estruturando aquilo, né?
Então a gente percebe isso quando ele volta ao Brasil. Que nas entrevistas que ele dá, ele sempre fala, o que eu fiz em Nova York? Aí ele aponta para aquela foto famosa, né? Que são os arquivos do que ele passa a batizar de conglomerado. Então há algo ali, não há um vazio, não há algo de tristeza ou decadência, ou do tipo, realmente eu não fiz nada em Nova York, né? Tem a Cosmocore que eu não posso mostrar, etc. Aquilo é a força da produção dele e que, infelizmente, ele não teve tempo para, de alguma forma, entender como ele ia começar a disponibilizar aqueles textos, né? Mas também tem isso, texto que ele começou a escrever em 72, 73, com pensadores, teóricos, artistas que estavam ali articulados nesse grande hipertexto que ele montou, que era uma das ideias do livro, né? Como montar um livro em que você estruture ele de alguma forma que não existia ainda na época, né? Ele falava jutted down, as páginas tinham que sair de algum jeito e voltar. Ele ficou muito inspirado pelas Galáxias, né? Que era um livro sem paginação definida. Então ele ficou alimentando esse pensamento o tempo inteiro, mas aquilo, eu concordo, acho que foi uma potência, não foi um fracasso nesse sentido, né? Puxa, né? Eu queria voltar ao início do debate aqui de hoje agora. Quer dizer, ficou no ar uma sugestão, conjugando as duas falas, né, do Fred e da Dália, ficou no ar uma... Matheus Araújo, da ECA USP, né? Eu queria, conjugando aspectos das duas falas de hoje, ficou no ar uma sugestão de uma certa relação causal, ou pelo menos de que houve um fator importante na dificuldade de inserção dos artistas brasileiros no circuito, no meio artístico nova-iorquino. Parte dessa dificuldade vem da recusa dos artistas em assumir uma identidade imediatamente brasileira, não é? Quer dizer, a recusa desse caráter identitário para a sua arte teria justificado, em certa medida, a dificuldade de inserção. Vocês não disseram isso taxativamente, mas houve uma sugestão na fala de ambos. Eu queria lembrar um caso análogo de um interlocutor do Hélio, que faz parte da sua hipótese, Fred, que você enunciou de uma maneira um pouco genérica, mas em todo caso você falou do convívio do Hélio com um grupo de artistas de outros campos, e um dos artistas importantes, né, interlocutores dele, seria o Glauber. O Glauber viveu um processo semelhante. Quer dizer, o Glauber, no período da estada dele europeia e latino-americana, né, em Cuba, na Europa em Cuba, Roma, Paris, Cuba, o trabalho dele perdeu reconhecimento, né, de uma maneira acentuada no momento em que ele deixou de tematizar aspectos da vida social brasileira, da experiência social brasileira. Um dos filmes mais mal recebidos na Europa foi um filme que usava a cidade de Roma e pensava a crise do capitalismo contemporâneo a partir da crise do Império Romano. Então, se descolando muito fortemente de qualquer referencial brasileiro. Então, acho que é um estudo de caso muito interessante para quem está interessado na comparação do caso do Hélio com a de artistas de outros domínios. Sim. Acho que é muito fecundo pensar essa curva do reconhecimento declinante do Glauber nos anos 70. Tem a guinada dele da estética da fome para a estética do sonho, digamos assim, né? Que ele próprio fala em 72 na Columbia University, né? Que ele faz O Leão Tem Sete Cabeças, Cabeças Cortadas, claro, são filmes que ele realmente desloca. É porque o Glauber, vou falar só nessa conversa que nenhum tipo de hipótese elaborada, né? Mas porque o Glauber, ele realmente... Esse não teve lugar no mundo, né? O Hélio falou que não tinha lugar no mundo, mas basicamente a gente fala dele em 3 lugares. O Glauber realmente passou os anos 70 desplazado, né? O Glauber ficou viajando sem parar o tempo inteiro. E é interessante a diferença, a relação deles com o arquivo também, né? Um cara que também não parou de escrever. Mas o Glauber, acho que parece que ele joga, né, a discussão do cinema dele para uma discussão mais ampla, estrutural, da questão do capitalismo e dos poderes instituídos daquele período, né? Mas é interessante o que você está falando realmente. Agora, é legal de pensar num outro caso, né, num contradiscurso disso, que são os músicos em Londres. Quando Caetano e Gil assumem a língua inglesa como forma de música pop, digamos assim, eles são bem-sucedidos de alguma forma. Não são famosos, não estouram, né, de jeito nenhum, têm uma vida também bem, digamos, modesta, mas conseguem gravadoras, conseguem... Como o Hélio, né? E como o Glauber também. O Glauber teve verba, teve estúdios, teve possibilidade de fazer os filmes. Não ficou numa situação como ele ficou no Brasil quando voltou, né? De quase inviabilidade de produzir os seus filmes, né? Mas os músicos, pelo menos, eles conseguiram, de alguma forma... Na música, então, isso nem se faz. A gente começar a fazer uma história, começar num Sérgio Mendes, que virou um ídolo mundial, né, nos anos 60. É interessante pensar como que a música ela tem um espaço onde você se adapta de uma forma mais
sei se adapta a palavra, mas onde você consegue, né? E de alguma forma é engraçado, porque o Caetano, quando grava o disco em Londres, ele grava Asa Branca, né? Ele grava músicas com referenciais ao Brasil. Não são músicas que ele abre mão de uma marca, digamos assim, brasileira. Só que ele cantava isso em inglês, né? Enfim, só pensando isso que você falou um pouco, mas é interessante sim pensar que esse deslocamento da questão de uma marca, né, de um pensamento, de uma problemática brasileira para esses artistas, pode ter, de alguma forma, esmaecido, né, a potência dos... Estou falando potência o tempo inteiro. Pode ter esmaecido, né, a presença do trabalho deles. De alguma forma, porque a música não relutou em abrir mão do folclórico, de alguma forma. Boa. Não relutou de abrir mão do folclórico? Sim, verdade. Em que sentido? Que eles não deixaram, não abriram mão da brasilidade. Não, não concordo. Não? Desculpa. Se você pegar o disco do Gilberto Gil em Londres, ele só fala português numa vez só. E ele faz referências... Mas não falar português não quer dizer que ele não se usa não, de eu sei, ritmos mas ele cola com uma ideia... O Caetano pode ser, gravando Asa Branca e tal, mas o Gil ele faz uma relação totalmente com o violão e a guitarra do Jimi Hendrix, por exemplo. O Gil teve essa vontade de se inserir no circuito londrino do rock. Fez turnês com a Gal Costa, com o Macalé. Agora, o Caetano, você tem toda a razão. Você pegar o disco como Transa, ele faz essa ponte de forma... na minha opinião pessoal, impecável, sim, né? Entre uma ideia de folclore e uma linguagem pop universal. Mas eu entendo o que você está dizendo de alguma forma, que há no imaginário do Ocidente, daquela época, a relação da música brasileira com uma pegada exótica, folclórica, etc. e tal, mas eles conseguem tensionar isso de forma muito inteligente, né? Só que a arte dessa geração que a gente está falando, jamais eles conseguiriam, ou queriam, ou gostariam, né, de ter esse vínculo com uma ideia de tradição, folclore, né, no Brasil. Imagino eu. Matheus, eu penso o que você colocou muito exclusivamente no meio das artes, porque tem uma cena que paulatinamente aí desde 63 ou mais 64, 65, que os artistas são atores muito importantes do fortalecimento do meio das artes. É um pouco esquizofrênico, mas em muitos lugares os artistas são contra as instituições e a gente vê no Brasil inúmeros artistas organizando exposições dentro dos museus, fazendo propostas. Então, os anos 60 são os anos de pensar uma vanguarda, a proposta, a nova realidade brasileira. Ou seja, a gente tem aí uma conjuminação de artistas, sobretudo de Rio e São Paulo, que tentam pensar uma cena, tentam pensar uma produção, eu não diria uma arte brasileira, mas acho que um local, estabelecer um espaço, é uma resposta efusiva, é uma arena contra a ditadura militar de modo direto e de modo mais elaborado. Acho que tem uma complexidade aí importante para isso que você fala. Mas essa identidade, que eu colocaria entre aspas, brasileira aí, ela, num determinado momento, ela tem que radicalmente mudar, porque o nacionalismo, que vinha sendo um combustível aí, né, para a literatura, para o cinema, etc., ele virou absolutamente algo de direita. O nacionalismo né, o Brasil ame ou deixe-o. Então, assim, quando eu mostro aquele Young Brazilian e os parangolés junto com aquilo, é algo que é bastante conflituoso. Então, uma das questões, uma questão importante para todos os artistas ali em Formation, e o Hélio vai apoiar isso, eu não estou aqui representando o Brasil. Ou seja, representar o Brasil ou ser uma identidade brasileira naquele momento era também alinhar-se a uma arte que estava associado ao regime. Eu não tratei aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que Itamaraty, a partir de 67, 68, ele vai aumentar o número de exposições nas suas embaixadas, ele vai qualificar as suas exposições. Há uma determinação direta do Ministério das Relações Exteriores para que o Brasil ofereça uma imagem que há liberdade e que há produção. Então, a gente tem assim, muita exposição. A gente tem muita exposição e exposição à Itália, que é um lugar onde a tortura é muito denunciada. A gente tem centros relacionados aí à embaixada bem ativos. A Debré vai ser aberta em Paris. Então, assim, há um esforço do governo brasileiro para apresentar a arte brasileira. Então, os artistas não podem se alinhar a isso. Quem tem consciência desse movimento, isso é um movimento consciente. Eles percebem, quer dizer, o que eu tratei rapidamente, o Hélio tinha absoluta consciência. Quem é esse cidadão aqui me convidando para essa exposição?
Então, tem um receio, tem um distanciamento que é consciente aí. Então, eles, além de eles precisarem ser artistas, não artistas brasileiros. E essa é uma condição da cena nova-iorquina que não diz respeito apenas aos brasileiros, diz respeito a todos os internacionais que são atraídos para lá. Quer dizer, Nova York deixa de ser um lugar de arte, né, norte-americana para ser aí um lugar de arte internacional. Só que não é internacional, né? Ela é absolutamente não inclusiva. Esses artistas não têm lugar nela, esses que não são alguns europeus e norte-americanos. Acho interessante isso, pensando também não só como uma responsabilidade dos artistas, mas também das próprias instituições neoyorquinas, porque eu já escutei várias vezes artistas falar que em Nova York não tem muitos espaços realmente agora para pensar a arte da América Latina, ou sei lá. Como que também na sua pesquisa poderia ter um diálogo com as próprias policies, não? A política dos lugares, quer dizer, porque talvez Londres estava num momento que acolheu muito bem Oiticica porque estava justo o ato institucional número 5 e tinha lá toda uma contestação à ditadura, de repente isso passa de moda e aí como essas políticas vão mudando, sei lá, não sei. Sim. Oi, eu sou a Viviana, eu sou da Letras daqui. Eu queria perguntar para a Dária. Fiquei, na verdade, muito impressionada com esse nada, esse quadrado preto. E eu queria saber se existe essa maquete, em que contexto ela foi feita, em que ano. Eu queria saber mais sobre isso. Enfim, achei tremendo e, enfim, como se fosse quase que um contraste, né, com as outras coisas. Quer dizer, numa continuidade, mas o yin e yang assim, total, né, daquilo, uma coisa... Enfim, queria saber mais. Tá, só tem uma maquete, né? O André sabe mais do que eu, quem viu a exposição. Eu não vi a exposição nos Estados Unidos. Ou elas se queimaram no incêndio, elas foram aí se perdendo, né? Ela existiu a maquetezinha, então eu não sei que fim ela levou, não sei em qual desses desastres. Acho que o André tem informação. Rapidamente só, o que eu sei é que quando o Hélio se mudou, muita coisa teve que ficar para trás. Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual o Rosé acabou ficando com PN 15, né? 14 e 15, são duas. Que são as mais sofisticadas, né? 15, 16, né? Quem sabe isso muito bem é o Jorge Salomão, porque ele ajudou a fazer a mudança do Hélio e muita coisa, eu acho que foi jogada fora, inclusive. Então, talvez essas maquetes tenham se perdido nessa mudança ou nessa saída meio que quase que traumática do Hélio de volta para o Brasil em 78. Então, Viviana, eu acho que o que a gente tem são aquele desenho, a imagem da maquete e esse contar, essa narrativa minuciosa que o Hélio deu a Jacqueline Burns, que está no artigo. Então, são alguns fragmentos de cartas e isso que foi público, que foi esse que ele falou para ela, né? Então são essas narrativas todas. Eu não sei se ele chegou a enviar para o Ralph Camargo alguma coisa, eu não sei te dizer. Até bem porque essa exposição parece que foi um pouco a revelia, foi a história das vendas dos metaesquemas é algo bastante complicado nesse período, muito complexo, né? Então, assim, eu sei que o projeto foi apresentado, essa proposta realmente era viável, né, dentro de uma perspectiva, e a resposta dele é o que era essa ideia de celebrar a Semana de 22, em pleno 1972, essa festa oficial ainda. Foi a primeira vez que se celebrou a Semana de Arte Moderna como festa oficial de governo, né, de Estado, assim, digamos. Então, tem toda uma situação realmente complexa aí, né? Esse nada? É que ele é todo escuro, não é isso? Ele foi montado na Praça 15, no Museu É Mundo, foi sim. O 14. Foi montado na Praça 15, o 14 sim. Deu problema, né? Teve vandalismo sério no Ibirapuera. E na Praça 15, quando montaram, a gente tinha que entrar meio com segurança. Isso, assim. exatamente. Em frente ao Paço Imperial. Mas eu não sei se montaram
porque ele é todo fechado, assim, então lá dentro você poderia sofrer ataques ou algo assim. Agora, no... A mesma preocupação do Central Park, o Silviano mencionou aqui, nos anos 70, dizendo, pô, mas vai acontecer no Central Park, vai ter money, né? Mas eu não lembro se foi totalmente fiel a montagem na Praça 15 ao projeto. Eu não lembro, por exemplo, do chão metálico, né? Então tinha os microfones, você falava nada no microfone, mas... sem informação, era meio solto ali o negócio. Peraí, professora, só um minutinho. Não, foi feito posteriormente. Não é isso. Quer dizer, ele pensou nisso por ocasião dessa comemoração dos 50 anos da Semana de Arte. Exatamente. Nossa, isso também é muito poderoso pensar assim. Mas então, esses artistas foram sondados aí, né? Esses artistas foram sondados nesse momento, em Nova York, aí, para fazer uma participação. Então, aí essa foi a resposta dele a isso, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Dária, pode? Sim. Nas cartas do Hélio, a véspera dele ir para Londres, ele reclamava bastante de uma funcionária, ou não sei exatamente o cargo que ela ocupava, que é a Vera Sauer. E depois, eu fazendo essas pesquisas aqui para esse texto, eu vi que ela estava envolvida também com a 10ª Bienal de São Paulo, com essas discussões que tiveram intensas, que eu li na dissertação da sua orientanda, né? Sobre os artistas, se participavam, não participavam, etc. Você tem alguma informação? Eu sou muito curioso com essa personagem, porque você acabou de falar em 68, ela é uma das que faz esse trabalho, essa exposição em Londres, em 68, se eu não me engano. E aí ela de repente vira inimiga dele, não é isso? A Vera Pacheco Jordão. A Vera Pacheco Jordão. A Vera Sauer era outra? Tá, tudo bem. Quem manda essas fotos para o Hélio é a Vera... Entendi. Porque ele fala demais, ele fala que tem uma pessoa ali que também se chamava Vera, acho que é a Vera Sauer, que ele falava, que praticamente estava inviabilizando, atrasando dinheiro. E eu pensei nessa conexão possível, né, da recusa da Bienal de São Paulo com os atrasos de liberação do dinheiro para ele ir para Londres, né? Isso eu não me recordo. Agora, no dossiê tem um artigo da Maria de Fátima Moreira de Couto, que ela traz uma documentação falando um pouquinho mais sobre de como foi a dificuldade do Hélio para fazer essa exposição na Whitechapel. Mais perguntas? Então, eu acho que vamos fechar. Muito obrigada. A gente se encontra de novo às 2h30, né? Eu só queria dar um avisozinho. A mesa da tarde, ela ficou invertida. Nós teríamos Lágrima Pantera, a Míssel, Cinema Subterrâneo primeiro, e depois Agripina, Roma, Manhattan, posteriormente. Só que antes disso, lembrando a todos, o Andrés vai fazer uma canja para a gente aqui de trabalhos que nós não conhecemos do pai do Hélio Oiticica. Então, rapidinho assim, 10, 15 minutos, aí ele vai mostrar essas imagens que nós ficamos muito impressionados aí ontem. Então, uma canjinha aproveitando que ele está aqui. Obrigado. Obrigada.